Ele me Bom, dá boa uma. Eu posso noite. botar. Boa noite. Nós estamos aqui em mais uma aula debate do Projeto Ágora. O Projeto Ágora foi um projeto criado, idealizado por mim, e ele conta também com uma equipe de coordenação que ajuda a organizar os debates. Estão aqui algumas pessoas dessa equipe, eu agradeço a todos. E nós estamos realizando semanalmente aulas, debates sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. São 17 ODS que foram publicados no ano de 2015 pelas Nações Unidas, pela ONU, e foram assinados, a maioria dos países do mundo se comprometeram a perseguir esses ODS, inclusive o Brasil. E aí, cada ODS tem metas específicas para serem atingidas até o ano de 2030, ok? Dentre os ODS, nós temos alguns que se relacionam com o tema dos resíduos sólidos. E, na verdade, todos os ODS a gente pode relacionar com diversos temas que impactam, que têm relação com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida nas cidades, nos municípios. Então, se os ODS foram pensados de uma forma global, são objetivos para o mundo inteiro, a implementação deles, a concretização deles se dá através do âmbito local, através de ações locais. E eles precisam, inclusive, ser adaptados para cada realidade local. Por isso, o Projeto Ágora, ele vem se adequar àquele lema, que é pensar global, agir local. Como é que a gente pensa global? A partir dos ODS, mas a gente vai procurar soluções locais, implementar os ODS no âmbito local. E aí, então, toda semana nós estamos realizando uma aula debate sobre um ou mais ODS relacionados a um tema concreto. E nessa quinta-feira, a aula é sobre o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da região metropolitana de São Luís, ou seja, sobre resíduos sólidos. E aí é com um enorme prazer que a gente tem aqui como convidado hoje o Pedro Duarte. O Pedro, ele é engenheiro sanitário, né? Engenheiro sanitário ambiental. Ele foi o responsável técnico pela elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da região metropolitana de São Luís. E como esse nome é muito grande, né? A partir de agora a gente vai chamar de PGIRS, tá bom? Só a sigla, PGIRS. Então, Pedro foi o responsável técnico pela elaboração desse plano. O plano ele foi encomendado pela Agência Metropolitana do Estado do Maranhão, a AGEM, através de licitação pública. Uma empresa da Bahia, a Floram, venceu a licitação e o Pedro foi o responsável contratado pela empresa para elaborar o plano. Eu estive participando também de alguns pontos da elaboração do plano, notadamente como consultora jurídica para a parte de consórcios e também estive auxiliando na organização das audiências públicas, das reuniões públicas em que aconteceu a participação de todos os setores da sociedade, como o setor empresariado, os catadores, órgãos públicos, etc. Então, foi um plano bem participativo. Todo o plano ele foi colocado disponível, né? As etapas do plano, depois que eram finalizadas, elas eram disponibilizadas na internet, no site próprio do plano, que eu já inclusive enviei esse site hoje mais cedo no grupo do WhatsApp para vocês. E foi um plano considerado de alto nível técnico. Todas as pessoas que tiveram acesso ao plano, que o avaliaram, a própria AGEM avaliou o plano antes de declará-lo entregue, né? E também nas audiências públicas, foi um plano muito aplaudido pelo seu alto nível técnico. E todo esse nível técnico de excelência se deve ao Pedro Duarte, ok? Que encabeçou, foi a pessoa responsável pelo plano. Eu tive um enorme prazer, né, de em alguns momentos durante essa elaboração, ter proximidade com o Pedro Duarte nos momentos das audiências, das reuniões, também quando a gente estava discutindo o tema dos consórcios. E o Pedro Duarte é uma pessoa excepcional, um profissional excepcional, e eu estou muito feliz dele ter aceitado vir aqui para apresentar mais uma vez esse plano. Esse plano já foi apresentado, claro, em sede de audiência pública, quando ele foi finalizado no ano de 2018, e nós estamos aqui apresentando novamente, ok? Ele ainda não está implementado,
ainda está aguardando implementação. Então, tudo que vocês vão ouvir aqui faz parte de um plano que já está finalizado, já foi entregue, mas ainda está aguardando implementação. E eu queria só destacar também que entrou aqui na reunião a dona Maria José. A dona Maria José, ela é a líder da cooperativa de catadores Copresley, que tem a sede ali na UFMA, ok? Dona Maria José foi uma das lideranças que foram ouvidas pelo Pedro, né, durante a elaboração do plano. E, posteriormente, numa próxima aula debate, a gente vai também ter a oportunidade de contar com a dona Maria José, não apenas como participante aqui do debate, mas também como convidada para ela poder falar. Eu já, inclusive, combinei isso com ela, que depois a gente vai fazer outra aula debate com setores específicos aqui de São Luís, como representante dos empresários, representante dos catadores, para eles falarem também as suas visões, as suas propostas sobre a gestão de resíduos municipal. Hoje nós vamos ouvir o Pedro, porque o Pedro vai nos dar essa visão geral, esse panorama geral, né? Ele que elaborou o plano, então ninguém melhor do que ele para fazer essa retrospectiva, essa visão geral de como está o diagnóstico dos resíduos sólidos na nossa cidade e também quais são as melhores soluções para a gente realizar uma adequada gestão. Ok? Então, eu vou passar a palavra para o Pedro vai apresentar. Após a apresentação do Pedro, eu vou franquear a palavra para qualquer pessoa fazer comentários, perguntas, complementações, tá ok? Ou seja, a gente vai fazer o debate após a apresentação do Pedro. Então, Pedro, a palavra está contigo, pode iniciar. Boa noite a todos, boa noite Isabela, Francisco, Dona Maria José, que esteve conosco no plano, demais presentes. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? A gente esteve junto aí na elaboração do plano e poder falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, que foi um trabalho que eu me orgulho muito, né? Eu pude residir por um ano aí em São Luís, vivenciar a gestão de resíduos aí praticamente diariamente, porque eu trabalhava sábado, domingo, o contrato foi puxado, então a gente trabalhou bastante aí, foi muito legal, pudemos conhecer muitos profissionais gabaritados, muitas empresas bacanas, muitos catadores organizados, outros em processo de organização, mas pessoas que vivenciam resíduos sólidos e que querem melhorar a gestão de resíduos no nosso país. Isabela, como bem frisou, ela trabalhou em duas frentes aí no nosso plano, né? A frente de mobilização e a frente de consultoria na parte de consórcios. Então, eu vou até pedir licença aqui para apresentar o seu trabalho, tá, Isabela? Então, imagina, vou roubar claro. Nossa, porque tudo foi com alinhamento junto com você, a gente pensando juntos nas melhores soluções. Com certeza. Eu vou botar a apresentação aqui e você me fala se deu certo aqui. Uhum. Veja se já está na tela. Deu certo. Ok. Então, vamos lá. Antes de falar especificamente do plano eu só não estou sabendo como é que eu passo do plano da região metropolitana. Eu vou falar um pouquinho sobre o plano de gestão de resíduos, bem pouco, né? Para depois a gente já focar mesmo na região metropolitana de São Luís, né? Então, o que nós temos? Nós temos um país com 5.570 municípios, né? A maioria deles com menos de 100 mil habitantes, a grande maioria, né? Mais de 90% com menos de 50 mil habitantes, né? E a gestão de resíduos nesses municípios, sobretudo nos pequenos, ela é bem deficiente, né? Ela é baseada na coleta dos resíduos e afastamento, né, das áreas urbanas, porque o resíduo não pode ficar acumulado nas áreas urbanas por uma questão de saúde pública, e normalmente eles acabam indo parar nos lixões municipais, né? Então, aonde, né, tem a presença de catadores trabalhando em condições insalubres, né? Então, parte do trabalho de promover gestão pública de resíduos sólidos é de organizar a gestão, né? Tanto dentro da cidade, como a gente vê nas primeiras figuras aí, como na área rural, né? Encerrar os lixões, né? Como a lei prevê. A 12.305 já previa e o novo marco de saneamento repactuou esses prazos, né? Organizar a questão da gestão de resíduos, né? Sobretudo quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente entender que muitas medidas, muitas vezes, não são coisas fáceis de fazer, né? Eu falo bastante aqui de Brasília. Brasília hoje, a minha cidade, é uma referência no Brasil
no que diz respeito à compostagem, né? E aqui a gente tem pátio público de compostagem, pátios privados, e você tem um grande movimento acontecendo de compostagem caseira, compostagem condominial, compostagem doméstica, né? Inclusive em apartamentos. Então, a gente fala em sustentabilidade e a gente tem que entender que, às vezes, tem muita coisa que a gente pode fazer, né? E nem sempre está só querendo esperar do governo, esperar do poder público. Quando a gente fala de compostagem, por exemplo, eu acho que é um grande exemplo. Tenho muito orgulho de estar numa cidade onde a gente está fazendo uma grande revolução no que diz respeito à compostagem, né? Hoje a gente tem projeto que se faz compostagem em baldinho pequeno até em pátios de compostagem de grande escala, tá? Então, dou o exemplo da compostagem, mas a coisa é bem mais ampla, né? Bom, falando aqui do que a Política Nacional de Resíduos Sólidos previa para planejamento, para os planos estaduais, né? Eles prevêem um prazo de vigência indeterminado, né? Um horizonte de atuação de 20 anos, ou seja, a gente planeja para 20 anos, a gente planejou a região metropolitana para 20 anos, e os planos devem ser revisados a cada 4 anos, né? Esse é, inclusive, um aspecto que não está sendo cumprido no Brasil, né? Aqueles planos que foram feitos ali em 2010, 2011, 2012, até hoje eles não foram revisados, né? Já passaram 8 anos, 10 anos e não houve revisão desses planos, né? A ideia de revisar o plano é justamente para ver se o que estava sendo planejado foi implementado e o quanto que isso defasou, né? A implementação do planejamento, né? E aí a gente replaneja, reprograma, né? E esses prazos para o plano estadual, embora a lei não atribua um prazo para os planos intermunicipais e para os municipais, eles têm sido expandidos, né? Então, na prática, os planos municipais, os planos intermunicipais, eles têm sido planejados para 20 anos, com revisão a cada 4 anos, tá? Os planos de resíduos, eles são, do ponto de vista de macroetapas, eles são divididos em 3 macroetapas, né? A mobilização social e divulgação, que no caso aí da região metropolitana, a Isabela trabalhou junto com a gente, né? Lembrando que a gente mobiliza não só no começo do plano, a mobilização ela tem que ser durante todo o processo, né? A gente tem eventos ao longo de todo o processo, a gente tem grupos de participação de debates para debater durante todo o planejamento, para contribuir com o planejamento, né? Nós temos o diagnóstico, que é realmente passar a lupa nos municípios e ver como é que está sendo feita a gestão de resíduos, né? E após o diagnóstico a gente planeja em cima daquela realidade, tá? Então, basicamente, falando em macroetapas, a ideia é essa, tá? Eu estou fazendo um trabalho para uma outra live, que é um trabalho sobre críticas, aspectos críticos de planos de editais em termos de referência para planos de gestão de resíduos, né? Tem muitos aspectos que eu percebi ao longo dos trabalhos que eu fiz, todos eles, alguns que se repetem, outros que é particular de cada trabalho, que eu acho que atrapalha muito a condução do trabalho, né? E aí eu estou fazendo um trabalho bem focado em melhorar editais, melhorar termos de referência. Para não me repetir do outro trabalho, eu só quero colocar um único aspecto aqui que eu acho que vale a pena a gente repensar para o Brasil, né? Hoje, a nossa lei de resíduos, ela estabelece uma série de classificações de resíduos, né? Eu gosto de usar o termo tipologia de resíduo. Então, tem os resíduos sólidos urbanos, os resíduos da construção civil, os resíduos de serviço de saúde, da indústria, da mineração, resíduos de transporte, saneamento, agro-silvopastoril, os resíduos da logística reversa, né? Lembrando que dentro dos sólidos urbanos tem os recicláveis, em toda a cadeia da reciclagem. Então, o que acontece? A percepção que eu tenho aí de olhar outros planos, de ter trabalhado em vários planos, inclusive 2 planos estaduais, 2 de regiões metropolitanas e alguns outros, é que a gente tentar colocar todo mundo num único plano, fazer um único planejamento para todas essas tipologias de resíduos, prejudica muito o processo, tanto do ponto de vista de mobilização, mobilizar, por exemplo, vamos pegar aqui o setor de saúde, né? O setor de saúde ele é extremamente amplo, né? Antigamente chamava-se resíduo hospitalar, hoje é resíduo de serviço de saúde. É uma série de atividades que geram esse tipo de resíduo e mobilizar esse setor já é complicado. Quando a gente quer mobilizar junto ele com o setor de mineração, com o setor de indústria, com o setor de saneamento e botar todo mundo para debater resíduo, fazer vários planejamentos dentro de um plano, isso não me pareceu legal, né? Eu já percebi essa crítica de outros profissionais, né? Eu acho que a gente acaba prejudicando a questão de foco e muitas vezes a questão de prazo, porque
Se você quer, de fato, ter um controle social, uma participação social de qualidade para cada tipologia de resíduo, que a gente setorize esses planos em vez de juntar tudo num planejamento, tá? E é mais ou menos isso que o professor Mário Russo, que é uma grande autoridade mundial em resíduo, aqui atualmente mora no Brasil, ele mostrou num dia desse, numa das lives, né? Ele foi um dos responsáveis pelo planejamento da gestão de resíduos em Portugal, lá no meados da década de 90. E o que eles fizeram em Portugal? Eles setorizaram os planos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o plano estratégico de resíduos sólidos urbanos, um plano só para resíduo sólido urbano, tem plano só para resíduo sólido industrial, você tem esse PRH aqui, ó, que é o Plano Estratégico da Gestão dos Resíduos Hospitalares, que, meados da década de 90, não chamava resíduo de saúde, mas sim resíduo hospitalar. Um planejamento específico para o setor da saúde, para os resíduos gerados nesse setor. O PREAGRE, os planos estratégicos de resíduos agrícolas, né, para resíduos agro-silvopastoril. E, lógico, Portugal é um país bem menor do que o Brasil, mas o Brasil são vários Brasis, né? Então, a gente pode pensar também, quando for revisar esses planos, até o próprio plano da região metropolitana, trabalhar com planos setorizados, né? Eu acredito que a gente vai ganhar bastante em qualidade, né, na mobilização, nos prazos, no cumprimento de prazo, nas contribuições técnicas para o plano. Então, o que eu proponho? Né? Que cada tipologia de resíduo tenha um plano específico, né? Talvez para juntar, por exemplo, indústria com mineração, dependendo da região. Né? Aí na região metropolitana de São Luís, por exemplo, a gente tem a atuação da Vale, da Alumar, né? Que não estão longe do distrito industrial. Então, talvez, dependendo de cada região, dá para fazer algum tipo de junção, mas realmente fazer um plano que você quer englobar todos os resíduos não é uma experiência muito vantajosa, tá? O que eu proponho aqui? Que a gente trabalhe resíduo sólido urbano e comércio junto, né? Afinal de contas, tem uma grande mistura entre resíduo sólido urbano e comércio. As prefeituras acabam ainda assumindo os resíduos comerciais. E a logística reversa, que tem tudo a ver com o comércio, né? A gente fazer a logística reversa, inclusive a responsabilidade compartilhada, dentre os entes que fazem parte da responsabilidade compartilhada, o comércio é um dos entes, né? Então, eu vejo sentido nisso aqui. Mais do que isso aqui, começar a botar muitos resíduos dentro de um plano, a não ser que você tenha um prazo muito, muito bom, em vez de se trabalhar com equipe mínima, dimensionar melhor a equipe, em vez de prever um profissional só para mobilização, prever vários profissionais para mobilização e ampliar o prazo e o custo do plano, aí sim. Mas eu acho que esse é um ponto que a gente tem que, no Brasil, tá? Não estou falando isso de um plano específico, eu estou falando de todos os planos que eu trabalhei e todos os outros que eu vi, e conversando com outros profissionais, inclusive o professor Mário Russo, nos parece que é melhor planejar tudo separado do que tentar colocar tudo num bolo só e fazer um planejamento único. Tá? Eu acho que é uma contribuição, vale a pena a gente levar isso para frente e, de repente, debater aqui hoje. Tá? Entrando em São Luís, aqui no plano de gestão integrada da região metropolitana, vou apresentar aqui, né? O objetivo de hoje é apresentar os principais aspectos do plano. Tá? A apresentação oficial, né, do dia da conclusão, do seminário de conclusão do plano, ela durou quase 3 horas, né? É muita coisa. Até isso, a gente tem que pensar se vale a pena botar todos os resíduos junto num plano, porque quando a gente vai falar de resíduos de serviço de saúde, para quem não quer... Para quem está interessado no resíduo de esgoto, por exemplo, naquele momento, aquele evento perde o sentido para aquela pessoa. Né? Então, eu reduzi isso aqui para 1 hora, né? Focando mais em resíduo sólido urbano, que eu acho que é o principal problema aí. Ainda assim, talvez eu passe um pouquinho de 1 hora, mas se tiver corrido, eu corto. Eu acho que o principal eu já vou ter falado. Tá? Então, aqui os dados do contrato. Né? O contratante, como a Isabela falou, foi a Agência Executiva Metropolitana, a empresa contratada é a Floran Engenharia e Meio Ambiente, empresa que eu saí, que eu me desliguei em dezembro. A região metropolitana, né? Para quem, eu acho que todos conhecem, né? Vocês são daí, mas eu acho que vale falar, né? Elas são 13 municípios, né? Com a população de 2017 estimada em 1.680.405 habitantes, né? E ela, no próprio edital da AGEM, ela foi dividida em 3 sub-regiões. Alcântara, né? Por já ter uma questão de um isolamento geográfico, né? Alcântara tem uma particularidade. Outra particularidade, né? Por ter o centro de lançamento lá, que embora os lançamentos não estejam acontecendo, mas existe toda a estrutura do centro de lançamento lá, inclusive a vila, né?
os municípios da ilha, né, os 4 da ilha, que estão conurbados, né? Inclusive, essa divisão aqui dos limites territoriais de cada município já é a divisão atual, né, com a nova divisão que teve na ilha, aí, principalmente São Luís, São José do Ribamar e Passo do Lumiar, que alteraram, né? Mas, de qualquer forma, ainda é um problema, porque os municípios são emendados, são conurbados, e os 8 municípios do Munim aqui embaixo, né? Também, só fazendo um comentário com as suas particularidades, né? A região metropolitana de São Luís, ela é uma região metropolitana mais heterogênea. Quando a gente compara com outras regiões metropolitanas, as características dos municípios do Munim, Alcântara, por exemplo, com população rural maior do que urbana, né? Municípios pequenos, é bem diferente de regiões metropolitanas, que a gente vê municípios grandes, né? Então, aqui tem realmente essa divisão que a AGEM fez, eu achei ela bem interessante, assim, já deu para pensar planejamento de uma forma, tentando pensar a região como um todo, mas também considerando a especificidade de cada sub-região, né? O conteúdo do plano, ele é estabelecido no artigo 17 da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a gente sempre segue o edital, né? Então, o edital é uma referência que a gente tem que seguir. Bom, o que o edital previu em mais etapa? Etapa 1, plano de ação e diagnóstico, que a gente já comentou um pouquinho. Etapa 2, prognóstico e estudo de alternativas. Aqui a gente fez a projeção populacional, os cenários, tudo mais. A etapa 3, estudo de viabilidade econômica e financeira e diretrizes para a educação ambiental. O estudo de viabilidade econômica e financeira talvez eu não vou apresentar aqui, eu tirei da apresentação porque é muita coisa, né? Eu tive que cortar algumas coisas. A etapa 4, estratégia de implementação, capacitação e difusão do plano. E a etapa 5, que é a própria conclusão do plano, tá? No que diz respeito à mobilização social, estabeleceu-se 2 grupos de trabalho. O comitê diretor, que é um grupo mais responsável pela validação do plano, né? Coordenação e validação do plano, liderado aí pela própria Agência Executiva Metropolitana como órgão do Estado, né? Estava aí com a função de analisar o plano, de coordenar a elaboração do plano, os eventos que tiveram, juntamente conosco, logicamente, e validar o plano, né? E o grupo de sustentação, né, do qual a Isabela aí esteve à frente, junto conosco, que, como o próprio nome diz, ele visa sustentar a elaboração do plano, dar um apoio no processo de elaboração do plano, né? Então, ele tinha representantes da sociedade civil organizada, a própria Dona Maria, que está aqui, fazia parte, né? Os representantes de catadores, representantes das indústrias que fazem tratamento de resíduos, das indústrias que geram resíduos, né? Das empresas que fazem gerenciamento de resíduos de alguma forma, coleta, transporte, tratamento, disposição final. As universidades, o setor acadêmico estava representado no grupo de sustentação, ONGs, né? Servidores de órgão do Estado e, obviamente, de cada um dos 13 municípios. Então, terceiro setor, setor privado, setor público, bem representado no grupo, né? Esse grupo, a gente manteve ele como um grupo de WhatsApp, que ficou vigente, vamos dizer assim, durante todo o processo de planejamento, e a função deles, além de mobilizar, fazer a mobilização dentro da sua esfera de atuação, né? Então, quem era catador fazia mobilização com os outros catadores, quem era representante de ONG fazia mobilização dentro da área de atuação daquelas ONGs, quem era do setor privado também mobilizava ali dentro do setor privado, e eles também ajudaram a gente no levantamento de dados, né? No diagnóstico. Então, aqui, os eventos que aconteceram no plano, todos os eventos aqui, né? O primeiro evento foi o seminário de lançamento, que aconteceu no dia 16 de abril de 2018, e o último foi o seminário de conclusão, que aconteceu no dia 17 de junho de 2019. Então, o plano durou aí 1 ano e 2 meses, né? Nós tivemos oficinas de capacitação, 2 oficinas, uma em Rosário e uma em São Luís. E além das 2 oficinas, além das 2 oficinas, cada evento aqui foi um evento específico para uma etapa do plano, tá? Aqui um registro fotográfico de alguns eventos, aqui abaixo, na figura de baixo, a oficina de capacitação em Rosário. Uma visita técnica, né, na estação transbordo de Parque Vitória, foi associada à oficina de capacitação. Lembrando que a capacitação aqui era uma capacitação para o grupo de sustentação, tá? Não era uma capacitação
ampla para a sociedade como um todo. Era para capacitar o grupo de sustentação, os membros do grupo de sustentação, para nos ajudarem a elaborar o plano, né? Bom, falar um pouco de diagnóstico. A gente diagnosticou todos os resíduos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, embora nessa apresentação de hoje eu só vou falar de resíduos sólidos urbanos, tá? Como eu falei, como os municípios do Munim e Alcântara têm uma população rural predominante, na maioria dos casos, o termo de referência tinha uma preocupação com o rural e a gente, obviamente, trabalhou o rural. Então, aqui a geração de resíduos na região metropolitana, tá? Naquela época, totalizando 1.257 toneladas por dia. Os municípios que geravam mais, os 3 maiores, né? Passo do Lumiar, São Luís e São José do Ribamar, e os demais, cada um com sua geração, todos considerados no planejamento. Eu simplifiquei essa tabela aqui, que apresentava frota de caminhão, número de funcionários na coleta, e deixei algumas informações para a gente fazer uma análise interessante. No percentual urbano atendido, esses são dados disponibilizados pelas próprias prefeituras. A maioria dos municípios não tem grandes problemas, mas quando a gente vai para a área rural, a gente tem sério problema de déficit de coleta, né? Então, por exemplo, Cachoeira Grande não tem coleta na área rural, Icatu não tem coleta na área rural, Morros não tem coleta na área rural, Presidente Juscelino não tem coleta na área rural, né? Alcântara tem uma coleta baixa, né? Alguns municípios têm uma coleta baixa. Mas a gente não se limitou a ficar com os dados deles, a gente foi fazer testes dentro dos lixões, dentro dos municípios, pegar quais localidades são coletadas e quais não, e a gente percebeu como um todo que a região metropolitana tem um déficit de coleta diário de 150 toneladas. Ou seja, a cada dia, 150 toneladas de resíduos não são coletadas. E se elas não são coletadas, ou elas estão sendo jogadas em terrenos baldios, na área urbana, né? A gente percebeu, por exemplo, Pasto do Lumiar e São Luís, um problema sério de área de entulho, de área de bota fora, de resíduo, tanto da construção civil como resíduo sólido urbano. E nos demais municípios onde tem uma área rural predominante, esses resíduos dispostos nas áreas rurais, nem sempre de forma adequada, né? Então, há uma questão de melhorar a abrangência desse serviço na área rural. Lembrando que a gente tem que sempre definir o que é área rural, né? Porque o IBGE às vezes define uma área como rural, mas ela já tem característica de urbanização, inclusive poderia ser uma área onde a coleta de resíduo poderia estar ocorrendo, mas ela não está. Tá? Tem 2 estações de transbordo, uma em São Luís e uma em São José do Ribamar. Né? Como o aterro sanitário é longe, ele é fora da ilha, ele é no município de Rosário, não dá para cada caminhão compactador se deslocar até o aterro sanitário e voltar. O custo logístico disso seria inviável e a latência também do período para o caminhão voltar e fazer uma nova coleta também atrapalharia. Então, tem 2 sistemas de transbordo, né? No que diz respeito à coleta seletiva e reciclagem, naquele momento, tá? Esse diagnóstico é um panorama daquele momento, eu não estou falando do que acontece hoje. Pode ser que as coisas tenham mudado, mas naquele momento, a única iniciativa oficial nos 3 municípios eram os ecopontos implantados pela Prefeitura de São Luís, né? E não existia coleta oficial porta a porta, né? Então, a gente vai abordar um pouquinho mais isso aqui. Então, está aí os ecopontos, né? Eu cheguei a visitar vários, eu achei o nível de organização muito bom, né? Todos sempre tinham funcionários para orientar a disposição de resíduos. Eu cheguei a ver durante o diagnóstico algumas pessoas criticando que havia mistura, mas de fato, todas as vezes que eu fui nos ecopontos, eu vi um nível de gestão bom, né? Sempre pode melhorar, mas eu achei que a coisa acontecia de uma forma com uma certa qualidade. Né? Aqui tinha 12 funcionando de 30 previstos na época, né? Não sei se hoje tem mais. A gente deixou no plano o endereço, a localização de todos. Eu tirei da apresentação aqui para simplificar. E naquele momento, a estimativa média diária de 77, praticamente 78 toneladas por dia de resíduos que eram depositados, entregues, né? nos pontos de entrega voluntária. Isso representa 2.350 toneladas de resíduo por mês. Sobretudo o resíduo da construção civil, né? A gente vê nessa foto anterior aqui, as caçambas aqui na figura de baixo, com bastante resíduo da construção civil. Como esse resíduo é muito mais pesado do que os demais, ele tem uma massa específica muito maior, um peso específico maior, ele acaba representando uma parcela. Mas tinha resíduos recicláveis também, né? Cerca de 120 toneladas mês,
que dava cerca de 4,6 toneladas dia, que estavam sendo doados à Ascamar e à Copresle, aqui representado pela dona Maria José. Né? Pedro, No que diz respeito... Oi? Uma pergunta, esses 77 toneladas médio é por ecoponto ou são todos os 12 ecopontos que estavam funcionando que fazem essa média, todos juntos? Na época que a gente levantou essa informação era quando tinha 11 ecopontos. Está vendo aí que está até entre parênteses, quando 11 ecopontos? Sim, então era mas soma... é 77 por ecoponto ou 77... Não, a soma de... Os 11 ecopontos estava dando esses 77 toneladas por dia, tá? Tá, beleza. Muito bom tirar essa dúvida, é importante. No que diz respeito aos catadores organizados, eles estavam restritos aos 3 maiores municípios, né? São Luís, São José do Ribamar e Passo do Lumiar. Inicialmente, os catadores de Passo de São José do Ribamar estavam trabalhando nos lixões, que depois foram encerrados, né? Encerrados, que eu digo, parou-se de dispor resíduo, mas o passivo ambiental ainda está lá. A gente vai mostrar isso depois. O pessoal da Copicari de Passo do Lumiar hoje trabalha no galpão, eu vou mostrar isso aqui à frente. E o da Copicamar, com o encerramento do lixão, eles não tiveram um apoio da prefeitura e acabaram, naquele momento, né, pelo menos, alguns foram catar na rua, outros mudaram de atividade, alguns estavam mesclando a atividade de catação com outros, mas não teve pelo menos esse foi o nosso entendimento na época, que não teve um suporte da prefeitura para esses catadores, ao passo que em Passo do Lumiar já teve. Em São Luís nós temos a Ascamar, né, a Ascamar e a Copresle. Esse era o quadro de catadores, aí, a quantidade de catadores naquele momento. Né? Inclusive, eu ainda estava em São Luís, Dona Maria, quando fiquei sabendo da triste notícia do galpão, da Copresle, que pegou fogo, né? Acho que valeria depois, certamente, alguma mudança deve ter acontecido, mas era uma cooperativa que estava, né, com um trabalho bem interessante junto à prefeitura, junto a órgãos públicos, né, com empresas, com uma série de parceiros aí para atuação de reciclagem de resíduos, né? Ainda carecia de algumas instalações adequadas, né? Então, aqui algumas cooperativas de São Luís, né, a própria Ascamar e a Copresle, e sobretudo no que diz respeito a Passo e São José do Ribamar, São José de Ribamar, que tinha as cooperativas, mas de fato eles estavam trabalhando dentro do lixão, né? E aí, numa ação da prefeitura de Passo do Lumiar, com o apoio da Agência Executiva Metropolitana, eles conseguiram um galpão na frente do Valparaíso ali, né? Acho que, se não me engano, na estrada da Maioba, do Valparaíso, o balneário, né? E botaram o pessoal da Copicari para trabalhar lá. Também não estou atualizado de como é que está o trabalho deles atualmente, né? Mas os trabalhos deles, vamos dizer assim, no nível maior de organização e com um certo apoio da prefeitura, começou nesse local. Nos municípios do continente não tinha associação nem cooperativa, nem em Alcântara, né? Mas tinha catadores atuando nos lixões, né? Então, aí está o número de catadores da região metropolitana, tá? Totaliza 369 catadores, sendo 95 organizados, 248 nas ruas e 26 nos lixões, tá? Esse dado, essa soma de dados, dados da CETRES misturado com dados das entrevistas com os catadores, misturado com dados das prefeituras, tá? Provavelmente existe um certo equívoco, né? Porque o trabalho de cadastramento de catadores de rua da CETRES tinha sido feito 1 ano e meio antes do início do plano, então pode ser que, sobretudo, o catador de rua tenha uma defasagem. Mas era mais ou menos como ordem de grandeza, era isso, né? Porque tinha um trabalho de cadastramento da CETRES. Tá? Aqui um trabalho que a CETRES estava fazendo na época, né? Na figura da direita, um trabalho que foi feito no Munim, né? Para tentar organizar os catadores que estavam trabalhando no lixão, inclusive de outros municípios fora da região metropolitana, e alguns trabalhos eles estavam fazendo dentro dos municípios da ilha para melhorar as condições de trabalho dos catadores. Bom, no que diz respeito a sucateira, atravessadora e empresa, a gente percebeu que há uma grande quantidade de empresas, né, com diferentes níveis de organização. Tá? Aqui a gente não conseguimos diagnosticar tudo, porque eu penso que a região metropolitana ela precisa de um diagnóstico só da coleta seletiva, né, para fazer um trabalho com um prazo, como eu falo, né, uma coisa específica só nesse setor, porque realmente há muita coisa aqui,
né? E é uma grande quantidade de profissionais, empresas de porte diferentes. Tem desde o catador individual, que vende para o catador que tem um pouquinho maior, que vende para o seu cateiro pequeno, que vende para o seu cateiro médio, que vende para o seu cateiro grande, que vende para uma empresa que vende. Então, até para você monitorar o resíduo é um trabalho complexo, enquanto a cadeia tem um nível de informalidade muito grande, né? Então, fica difícil de quantificar, mas ela existe, né? A gente não conseguiu quantificar isso, precisar isso, mas ela existe, tá? Aqui um pouco no interior, né? Aqui Santa Rita, e município do Jadaília. Esse galpão de Santa Rita, o pessoal que estava fazendo o campo foi ameaçado, né? Então, algumas vezes o trabalho com sucateiro ele é difícil, eles não são muito abertos para o diálogo, nem sempre são, alguns são, outros não. Então, nem sempre foi possível diagnosticar, até por uma questão de segurança da equipe de campo nossa. Empresas com nível de organização maior, né, que acabam coletando resíduos, né, de outros vendedores menores e vendendo para outros estados, né? A maioria dos resíduos da cadeia da reciclagem de São Luís e da região metropolitana, eles acabam indo para a região sudeste e outros estados da região nordeste, tá? Tem a Ripel, né, uma empresa grande que já faz algum processamento de plástico, né? E a parte de papelão vende também para outros estados, então há um pouquinho de processamento, a Ripel é uma delas, né? E outras que fazem reciclagem, foi a do Plast, né, que trabalha com sacola de supermercado, mas a empresa a gente visitou, eles foram atenderam a gente muito bem, mas ficaram receosos da gente fotografar porque eles estavam sem a licença ambiental naquele momento, mas estavam fazendo um trabalho bem interessante de reciclagem, estavam se iniciando ali, mas que já estava acontecendo. E a Fibra Papéis, né, que trabalha com papel higiênico, fabricação de papel higiênico, e os papéis de classes, né, vamos dizer assim, mais baixas, né, os papéis são divididos em classes, feito ou com papel reciclável branco ou o reciclável aqui misturado, né? E por incrível que pareça, a maior parte dos resíduos recicláveis deles eram de outras regiões, né? A empresa é localizada no Tibiri, localizada na região metropolitana, recebendo cargas de papel de Recife, por exemplo, né? Então, esse tipo de situação a gente verificou. E a gente verificou que, na verdade, o processamento de resíduo dentro da região ele é mínimo, né? Ele praticamente não tem, a exceção um pouquinho da Ripel, da Fibra, do plástico e de algumas outras iniciativas. A região gera muito resíduo reciclável, porém, esse resíduo acaba indo parar em outros estados, sobretudo na região sudeste. No que diz respeito à compostagem, não tem iniciativa oficial de compostagem de resíduo orgânico, né? E o que tem está no nível acadêmico, né? Ou então, no caso da Frango Americano, que tinha uma compostagem, mas a nossa visita eles não autorizaram também. Embora a gente tenha solicitado ofício junto à Prefeitura de Pasto Lumiar, nossa entrada não foi possível. Só informo aqui para os participantes, volta lá o slide, que toda vez que eles verem essa sigla, RMGSL, é a região metropolitana da Grande São Luís. Exatamente, tá? É porque a gente fala região metropolitana de São Luís, mas ela é instituída como RMGSL, região metropolitana da Grande São Luís. E eu também queria, só para aproveitar, perguntar, talvez Tanda vá comentar, se existe ainda alguma empresa de reciclagem aqui na região metropolitana, ou não foi identificada nenhuma empresa em funcionamento de reciclagem? Teve essa aqui, ó, a do plástico. A do plástico, o que eles pegavam? Eles pegavam plástico e produziam sacola de supermercado, aquelas sacolinhas verdes, a partir de plástico que vinha, né, dos catadores, tá? Eles estavam sem a licença de funcionamento, eles não tinham licença naquele momento, mas estavam funcionando. A Fibra Papel, né, como eu falei, eles também, para os papéis higiênicos de classes inferiores, eles estavam misturando, né, a resina da celulose virgem com papéis reciclados. E a Ripel fazia algum tipo de processamento nessa foto aqui de baixo, a Ripel, né, e nessas duas fotos de baixo, a Ripel fazendo algum tipo de processamento de plástico, embora ela não faça um produto final, né, ela faz, vamos dizer assim, a extrusão e o corte do plástico para enviar para outras empresas, tá? Lógico, pode ser que existam outras, mas a gente percebeu que existe um potencial, mas ele ainda é pouco explorado, tá? Isso ainda acaba indo muito para São Paulo. No que diz respeito à compostagem, não tem nada de oficial, tá?
tem, como eu falei, a questão da academia fazendo pesquisa sobre compostagem, que é muito importante, e as pessoas que a gente captou em eventos, por exemplo, do Lixo Zero, que individualmente, nas suas residências, faziam algum tipo de compostagem caseira, compostagem domiciliar, né? Alguns representantes de ONG, como o Marco Aurélio, né, que é bem atuante aí, que fazia algum tipo de compostagem com alguns dos clientes dele, mas assim, do ponto de vista de quantidade e de participação do poder público, não tem compostagem na região metropolitana, tá? No que diz respeito à disposição final, tem um aterro sanitário privado, o aterro Titara. Existia um aterro sanitário de pequeno porte em Bacabeira, que ele foi construído com recursos da Funasa, mas nunca entrou resíduo nele, ele foi abandonado. E quando a gente fez a visita técnica, eu tirei as fotos da apresentação, a cerca do aterro tinha sido roubada, as telhas da guarita tinham sido roubadas, a membrana tinha sido roubada. Ele foi abandonado, né? Ele não funcionou, ele foi construído, mas não foi operado. E aí caracterizou-se mais uma vez como um desperdício de recursos do governo federal aí. E por isso que a gente insiste tanto em aterro regionalizado, porque aterro sanitário de pequeno porte é a última instância mesmo, quando é difícil trabalhar com aterro regionalizado. E que tem muito descarte inadequado nas áreas urbanas e rurais dos municípios, sobretudo Pasto Lumiar, São Luís, né? São José de Ribamar apresenta um aspecto de limpeza, pelo menos naquele momento, bem melhor do que Pasto, do que São Luís, mas tinha também seus problemas, né? Inclusive, alguns dos problemas, aqueles pontos que a população jogava resíduo recorrentemente, eles estavam estudando transformar aqueles pontos em ecopontos, né? Porque fazia limpeza, passava 2 semanas, a população já tinha descartado um monte de resíduo ali. É um problema que eles tinham ali e estavam tentando solucionar com a construção de ecopontos, né? Eu não sei como é que isso andou, né? Mas vale a pena, de repente, vocês que são daí me atualizarem, né? Aqui a questão de cada um dos lixões, né? E um pouco em termos de quantidade, o que o aterro sanitário Titara recebia na época, tá? Na época, 7 dos 13 municípios dispunham resíduos no Titara, hoje são 9, tá? Depois eu vou até pegar a informação aqui que o Pedro Aurélio, da Agência Executiva Metropolitana, me passou. Aqui uma foto do aterro, os lixões, né? Alguns lixões aí. Então, eles existem. No caso desses daqui de Passo do Lumiar e São José de Ribamar, já não estão mais com catadores, já foi encerrada a disposição, já não se dispõe mais resíduo nesses lixões, mas eles estão exatamente desse jeito aqui, cheio de resíduo, urubu. Então, aquele trabalho de recuperação ambiental do passivo não foi feito, pelo menos até a última conversa com o pessoal da AGIM, não foi feito, né? Então, há que se estabelecer, né? A gente tem que deixar muito claro isso, né? A lei fala em resolver o problema da disposição final. Resolver o problema da disposição final é dispor resíduo em aterro, mas também resolver o problema dos lixões. Não adianta deixar os lixões assim contaminando o meio ambiente, né, com sérios problemas, porque não vamos dizer assim, não é uma resolução do problema como um todo, tá? Então, muitos pontos de descarte inadequado, ponto onde a coleta acabava sendo quinzenal, né, e alguns até de comércio, tá? Eu botei só 2 fotos aqui, mas a gente tem nossa, nos anexos do plano, acho que tinha umas 40 fotos só de problema de disposição de resíduos, 40 páginas, né? Não é 40 fotos, não. 40 páginas ali com 8, 10 fotos por página, então é muita coisa, né? No que diz respeito à cobrança, não tem cobrança pela limpeza pública, esse é um aspecto que a gente considera preocupante, né? Porque a gente fala em melhorar a gestão, em transformar o cenário de gestão de resíduos, mas a gente sabe que precisa de recurso, né? E é óbvio que a gente tem que entender, sobretudo, que o país já estava numa crise, que agora, com o Covid, o país se fragiliza mais. É óbvio que a gente tem que ter bom senso, cobrar mais de quem pode pagar mais, cobrar menos de quem pode pagar menos, né? Mas, às vezes, cobrar nem que seja um valor simbólico, é uma forma de colocar as pessoas, né, desde que elas tenham a capacidade de pagar, envolvê-las na resolução desse problema. Lembrando que o pagamento para gestão de resíduo ele é muito mais baixo do que o pagamento para água e esgoto, ele é muito mais baixo do que a gente paga em luz, ele é muito mais barato do que a gente paga em telefone, né? São custos muito baratos, às vezes de R$5 por habitante mês, né? Coisas bem mais baratas, né? Ou até menos, que dá para, eu acho que precisa se estabelecer a cobrança.
né, olhando para quem pode pagar mais, para quem pode pagar menos e para quem não pode pagar, né? Mas que precisa se estabelecer a cobrança precisa. Aqui a questão orçamentária, né? A gente vê uns disparates, por exemplo, São José do Ribamar tinha 200 milhões de habitantes, 200 milhões é o Brasil, né? Tinha 200 mil habitantes e Pasto Lumiar tem 156 mil habitantes, a limpeza pública de São José de Ribamar por ano custava 29 milhões. Pasto do Lumiar, que não é tão menor, custava 5 milhões, né? Então a gente vê alguns disparates de um município que investe muito mais, que tinha um sistema de transbordo, que tinha um aspecto de limpeza pública bem melhor, a gente viu isso, que tinha mais funcionários na limpeza, né? E um outro município com um porte um pouco menor, mas com sérios problemas, né? E problemas mais sérios e investimentos menores, inclusive problemas de deficiência de coleta na área rural ou mesmo na franja urbana. Os problemas em Pasto eles eram maiores do que Ribamar. E aí a gente fica olhando como dois municípios com populações semi-próximas têm orçamentos tão diferentes para resíduos, né? Aí só uma conclusão do diagnóstico. O que a gente percebeu na região? A ausência de solução consorciada ou compartilhamento de serviços entre os municípios, exceto a disposição final, né? O aterro sanitário Titara estava sendo compartilhado, mas vale frisar que consórcio não precisa ser um consórcio ou só para disposição final, né? O consórcio ele pode ter uma série de outros equipamentos compartilhados, inclusive a coleta, né? Você pode ter caminhão coletor passando por vários municípios e a coleta ser compartilhada, tá? Então, não existia um consórcio, quer dizer, a gente vai falar um pouquinho na frente que existe um consórcio, mas que ele não está atuando na área de resíduos, que foi o trabalho da Isabela. Eu acho que o principal problema, um dos principais problemas que eu vi na região metropolitana, além da questão da ausência de cobrança, é a fiscalização. A fiscalização ela é muito deficitária, sobretudo quando a gente fala de resíduos de serviço de saúde, de resíduo da construção civil, de outras tipologias de resíduos e de resíduo sólido urbano também, tá? Basicamente, os municípios menores não têm fiscalização e os maiores a fiscalização é mínima e deficitária, né? E a questão da cobrança que eu falei, baixo índice de atendimento de coleta na zona rural, a zona rural está desprovida, né, de coleta, ausência de coleta seletiva oficial, ausência de compostagem oficial, como nós falamos, ausência de reciclagem de resíduo da construção civil, né? Aqui vale um parênteses. No passado, aonde é a estação de transbordo Parque Vitória, a Limpel trouxe, né, uma máquina para uma britadeira, né, um britador para fazer a reciclagem de resíduo de construção civil, mas o mercado local não viabilizou isso, né? Então, é aquela coisa, para você fazer a reciclagem do resíduo da construção civil, você tem que preparar o mercado para isso. Há uma grande desconfiança com relação à qualidade desses resíduos e eles não tiveram êxito financeiro, viabilidade financeira. Eles estavam recebendo resíduo, estavam fazendo a trituração, o peneiramento, dividindo em várias frações, mas o mercado não estava assimilando esse resíduo. Então, a gente precisa entender que o processo aí é um processo um pouco mais amplo, né? Inclusive de preparar o mercado para estar recebendo esse tipo de resíduo. Baixo nível de tratamento. Só um ponto, porque isso é muito interessante. Isso é muito interessante isso que tu falaste. Por que o mercado não estava desconfiado da qualidade do produto, porque adivinha de resíduo? Tu sabes por que o mercado não gostou daquele produto? Não, eu não tive a informação que eu tive direto do pessoal da Limpel é que eles deslocaram a máquina dele, não teve viabilidade a reciclagem lá. Ela funcionou, ela operou, ela recebeu o resíduo. E o problema não foi um problema de não estar recebendo fluxo de resíduo, eles tinham fluxo. Mas havia uma desconfiança, inclusive, do comércio, né, das construtoras, em receber aquele resíduo, né? O que tem acontecido no Brasil, às vezes, é que algumas empresas que têm trabalhado com reciclagem de resíduo da construção civil, ao invés de só britar o resíduo, eles já constroem, por exemplo, os tijolos. Porque aí você já tem um produto. Em vez de você, é igual o caso que eu mostrei ali da Ripel. Ela só peletizou, né, o plástico, o polímero. E ela vende o polímero peletizado para a indústria que vai moldar ele no novo plástico. Então, em vez de você fazer o processo da reciclagem pela metade, né, você já transformar isso em produto. E aí sim o produto você submete ele a teste de compressão, teste de resistência.
e mostra isso lá para o comerciante, e aí ele consegue assimilar, poxa, realmente, isso aqui... Inclusive, você pode mesclar, né? Assim como a gente fala de produto plástico reciclado, que você mescla um percentual de produto virgem com produto reciclado, para o concreto, para os agregados, você também pode mesclar produto virgem com produto agregado para melhorar a qualidade. Mas a gente não conseguiu trocar uma ideia muito boa para isso, mas a gente sabe que eles estavam funcionando, eles estavam recebendo resíduo, mas eles não estavam conseguindo vender o resíduo que eles estavam reciclando. Tá? Então, é bem importante essa análise. Beleza, obrigada. Beleza? Baixo nível de tratamento de resíduos de saúde. Embora tenha 3 empresas atuantes na região, que é a Maxtec, a Bital e a SteadCycle, mas é aquela coisa, se a fiscalização é deficitária, os empreendimentos, as unidades de atendimento à saúde, que vai muito além de hospital, inclusive para a saúde animal também, eles não têm seus planos, sem fiscalização é muito difícil, né? A gente entende que, tanto na área de resíduos de construção civil como resíduos de saúde, os planos de gerenciamento de resíduos não existem, eles são mínimos, são incipientes, não tem fiscalização, e aí é preferível misturar o resíduo ali na coleta, bota ele na coleta e a prefeitura leva, do que pagar por uma coleta de um resíduo que tem que ter uma gestão, um gerenciamento diferenciado. Tá? Então, existe capacidade instalada para tratar esses resíduos, mas os sistemas de tratamento estão operando com folga, porque está acabando para os lixões aí, está acabando indo para a coleta convencional, tá? Os avanços, né? Os ecopontos em São Luís, o início da coleta seletiva, a organização dos catadores no município da ilha, obviamente precisando de mais apoio, precisando, né, de um suporte técnico do poder público e de parceiros, né? Eles já tinham, mas eu acho que vale a pena. Esse tem sido um debate muito feito no Brasil, né? Organizar catador, muitas vezes as pessoas entendem que é tirar o catador do lixão e botar ele no galpão, né? E não é por aí, tem todo um suporte além disso, né? Esse é o primeiro passo, tirar ele da condição de trabalho insalubre, mas a própria operação do trabalho deles tem que ter um suporte, né? Em Passo do Lumiar, eu estou curioso também para saber como é que está o trabalho deles, e aqui com a Dona Maria eu gostaria de ter também um feedback dela mais para frente, né? E a atuação privada, outro ponto positivo, a implantação de um aterro sanitário privado, né? E a atuação do setor privado na coleta, tratamento e disposição final de serviços de saúde industriais, tá? Vou falar aqui um pouco sobre prognóstico e estudo de alternativa, né? Apresentar o trabalho da Isabela aqui. Posso, Isabela? À vontade. O que são os consórcios, né? Eu acredito que todos saibam, mas vale a pena a gente frisar, né? Eles são regulamentados, né, pela Lei Federal 11.107 de 2005. É uma associação com personalidade jurídica formada por entes da federação, né? Quando a gente fala entes da federação, os 3 entes são União, Estados e município, né? Os consórcios são normalmente intermunicipais, então eles são formados só por municípios, né? E são consórcios públicos, tá? Então, as mesmas prerrogativas, as mesmas responsabilidades que o município tinha, né, individualmente, né, como ente público, um consórcio, que é um agrupamento de vários municípios, vão ter as mesmas prerrogativas, tá? Então, o consórcio ele tem a vantagem, né, de prever a gestão associada para prestação de serviço público, tá? Vai além da nossa área de saneamento, mas, inclusive, na área de saúde pública, no Brasil tem uma experiência grande com consórcio, mas também entra a questão de saneamento de resíduos, e prevê a cooperação técnica e financeira entre entes federados para a prestação de serviços e realização de projetos. As vantagens do consórcio, que eu acho bem interessante isso aqui. Planejamento regional estratégico, né? Então, em vez de eu planejar cada município isoladamente, eu planejo a região, né, com vários municípios, né? Eu consigo mapear demandas, eleger prioridades e integrar projetos, né? Em vez de eu fazer projetos isolados. Imagina, antigamente se pensava que cada município tinha que ter o seu aterro, cada município tinha que ter seu galpão de compostagem, seu galpão de triagem, e isso tentou-se implantar isso no Brasil e não deu certo, sobretudo para os municípios pequenos que não tinham condição financeira e técnica de operar esses sistemas, né? Então, aumenta o poder de diálogo, de pressão e de negociação, com certeza, né? Uma coisa é o município de Icatu tentar pleitear alguma coisa com o Estado ou com
qualquer ente que ele esteja negociando. Outra coisa é o município de Icatu, junto com Santa Rita, junto com Rosário, junto com São Luís, com todo o porto de São Luís, com Passo, São José de Ribamar. Então, certamente a pressão é maior, né? O poder de negociação, o peso político é muito maior, né? Intercâmbio de ideias, projetos, experiências, né? Então, como a gente sabe, não tem jeito, é nas capitais e nos municípios maiores onde estão os técnicos mais capacitados, onde estão as universidades de ponta, onde o conhecimento está mais sedimentado. Então, é muito interessante o consórcio, na medida que eu, de repente, como morador de São Luís e servidor do consórcio, eu posso estar desenvolvendo projetos nos outros municípios da região metropolitana e até em outros municípios, né, fora da região metropolitana. Supera a incapacidade de investimento, né? As prefeituras de município pequeno têm um problema sério de financeiro, viabiliza obras e serviços de grande porte e diminui as desigualdades regionais e baixa a capacidade de arrecadação tributária. Tá? Vale a pena frisar que o governo federal, embora a política no Brasil tenha mudado, a lógica do governo federal de priorizar quem tem plano e quem tem consórcio manteve. Né? Saiu nesse ano o edital do FEP, do Fundo da Caixa Econômica, e eles selecionaram, até recebi isso aqui ontem, 40, se não me engano, 40 ou 42 consórcios no Brasil inteiro, que eles vão priorizar para investimento, para elaborar a modelagem desse consórcio. Então, assim, está muito claro para o governo federal que o município que quer ficar avulso, sozinho, que não quer se consorciar, vai ser mais difícil para ele, né? E ele vai arcar com isso. Né? Acho que o marco de saneamento ele também traz alguma coisa nesse sentido. E a desvantagem do consórcio? Oi. Eu queria, para não perder aqui o ponto, só fazer uma complementação, porque às vezes eu já notei que muitas pessoas, quando a gente fala de consórcios, elas ficam em dúvida se o consórcio, quando ouvem a palavra consórcio, acha que o consórcio vai ser contratado para fazer a gestão de resíduos. Quando, na verdade, quando a gente fala de consórcio aqui, é o contrário. O consórcio é a entidade contratante de uma empresa, por exemplo, que vai fazer a gestão de resíduos. Então, o consórcio, ele vai ser o agrupamento de municípios e continua funcionando como a parte contratante que faz o contrato com uma empresa especializada, por exemplo, para fazer a gestão de resíduos. O contrato com uma empresa especializada, ou como, enfim, faz parcerias com ONGs, com cooperativas de catadores, etc. Então, só para deixar claro, porque já várias vezes eu percebi que as pessoas, às vezes, ficam com dificuldade de entender que essa figura do consórcio, ela não é para a gente contratar o consórcio, mas não é o consórcio que contrata e faz parcerias com empresas, associações de catadores, etc. Okay? Foi muito bem falado, foi bom você ter falado isso. Por exemplo, aí na região metropolitana, se a gente pegar o caso da Ciano, vamos pegar o caso isolado de São José de Ribamar. Toda prefeitura, ela mesma pode prestar o serviço diretamente, tá? Então, se a prefeitura tiver, inclusive Bacabeira estava prestando, alguns municípios da região metropolitana estavam prestando serviço. Bacabeira, no passado tinha uma empresa que fazia gestão de resíduos, naquele momento que a gente estava fazendo o plano, era a própria prefeitura que eu não me lembro de qual secretaria, vamos botar a secretaria de administração, alguma secretaria de obras, por exemplo. A própria Secretaria de Obras, com os caminhões dela, com a equipe deles, prestava o serviço de limpeza pública e manejo de resíduos, mas na maioria dos casos, né, a prestação de serviço de limpeza pública e manejo de resíduos no Brasil, ela já é privada. Então, a titularidade é do município, o município delega isso para o poder privado, ele contrata uma empresa privada e paga para ela. É o caso da Ciano atuando aí, por exemplo, em São José de Ribamar, da SLEI, de várias outras aí, né, que tem atuação na região metropolitana. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos, quer dizer, agora era mas nós chegamos a ter, não, nós temos atualmente 2 empresas, isso chegou a ser mais, tá? Da mesma forma que o município individualmente ele pode prestar o serviço ou contratar alguém para prestar o serviço, quando ele se agrupa num consórcio, num agrupamento de 10, 15 municípios, esses 15 municípios podem prestar diretamente o serviço, mas é muito mais interessante que eles contratem empresas para prestar o serviço, inclusive um contrato, né, considerando as especificidades de cada município ali, tá? Então, o consórcio, ou ele presta o serviço diretamente, ou ele é contratante para prestação de serviço. Exatamente o que a Isabela falou. Quais as desvantagens do consórcio? É um consórcio público, né? Então, ele tem o mesmo problema de uma administração pública,
que é o caráter burocrático da administração pública, é formalismo, constância de norma e rigidez de procedimentos. A mudança nas orientações políticas requer participação de todos os envolvidos e dificuldade de repactuar vontades, interesse e competência. Embora tenha um caráter burocrático, às vezes quando você tem técnicos preparados de municípios mais robustos, você consegue agilizar, porque o município pequeno, muitas vezes, ele fica perdido, ele fica esperando o município grande lançar um documento para ele tentar embasar o documento dele naquilo, fazer adequações. Então, quando a gente já tem uma estrutura de municípios maiores integrando o consórcio, reduz um pouco esse problema, mas o problema existe, tá? O que nós pensamos aí, junto com a Isabela, de possibilidades para a região metropolitana? 2 possibilidades. Ou institui um consórcio específico para a gestão de resíduos, do zero, o consórcio não existe, a gente institui um novo consórcio, só para finalidade de resíduo sólido, para trabalhar apenas resíduo sólido, ou a segunda opção é considerar a gestão pelo CONLEST, que é um consórcio que já existe na região, aliás, ele extrapola em muita região, ele abrange vários municípios maranhenses, tá? Ele é um consórcio multifinalitário, ele tem várias finalidades, inclusive gestão de resíduos, e somente Alcântara da região metropolitana não está inclusa nesse consórcio, tá? Durante a elaboração do plano, a gente consultou, junto com a Agência Executiva Metropolitana, a gente consultou o CONLEST se ele teria interesse em participar de alguma forma ou assumir a gestão de resíduos, e eles demonstraram interesse nisso. Inclusive, eles foram bem atuantes, eles integravam o grupo de sustentação e foram bem atuantes durante o plano, tá? E aí, como é que a gente fez? A Isabela primeiro deixou, considerando a primeira opção, instituir um consórcio específico para a gestão de resíduos, tem todos esses documentos, todo esse trâmite, para ser feito. A Isabela elaborou minuta para cada um desses documentos, tá? Protocolo de intenção, ratificação, ratificação também, constituição do estatuto, tem minuta do estatuto, tem minuta do contrato de rateio e do contrato de programa. Então, ela elaborou essa sequência de todas as minutas, porque caso a região metropolitana queira se organizar dessa forma, já está com meio caminho andado, muito mais que meio caminho andado, Toda aquela parte de elaboração de documentos já está bem adiantado, tá? E se a região metropolitana não optar por utilizar o CONLEST, a gente só colocou, a Isabela botou um passo a passo para a inclusão de Alcântara no CONLEST, tá? É um fluxograma, com uma série de procedimentos aqui administrativos. Obviamente, depende do interesse do CONLEST e inicialmente do interesse de Alcântara em integrar o CONLEST, tá? E isso aqui fica... A gente pode depois disponibilizar a apresentação, tá, Isabela? Para deixar aí para quem quiser ver. Bom, quer fazer algum comentário, Isabela, a respeito de consórcio? Não, você já falou tudo, querido. O comentário que eu queria fazer, eu acabei já fazendo naquele outro slide, que é a questão que às vezes as pessoas confundem qual é a figura do consórcio, não entendem, assim, realmente às vezes eu já senti algumas pessoas com a dificuldade de perceber de imediato que o consórcio ele está juntando os municípios, e não, por exemplo, é o consórcio um consórcio de empresas, mas é um consórcio de municípios. Exatamente. Ficou muito boa a sua pontuação, tá? No que diz respeito às soluções tecnológicas, a gente considerou o conceito de unidade de gerenciamento de resíduo, que são aquelas unidades para segregação, tratamento e disposição final de resíduos, tanto sólido urbano como da construção civil. A gente entende pelo diagnóstico que a área de resíduos de serviço de saúde industrial já tem empresas para fazer tratamento e disposição, Como eu citei, as 3 ali de saúde, inclusive uma delas trabalha com industrial, que é a Maxtec. A Maxtec incinera resíduo tanto de saúde quanto industrial, O aterro Titara, junto do aterro de resíduo classe 2, de resíduo sólido urbano, tem um aterro classe 1 para receber resíduos industriais, resíduos sólidos industriais, e outras tantas empresas. A gente viu empresa que trabalha com óleo, com tratamento de óleo. Então, a gente entende que o problema da região metropolitana de baixos níveis de tratamento, entre aspas, baixo nível, não é falta de empresa para fazer o tratamento, não é falta do sistema de tratamento. É muitas vezes a fiscalização que não cobra do gerador para que ele destine seu resíduo adequado, tá? Então, um dos grandes problemas da região metropolitana é a fiscalização, tá? A gente bateu bastante nisso no plano. A gente entende que isso é um problema crítico, tá? Nós fizemos um trabalho aqui que eu acho que foi bem legal, que a gente foi além do plano, a gente foi além do edital. Nós deixamos critérios e restrições locacionais para cada uma das unidades.
critérios de projeto e implantação para cada uma das unidades e critérios operacionais, tá? Tem um referencial bibliográfico mais prático, né, aplicável, muito bom, realmente que vai subsidiar qualquer trabalho aí na região metropolitana. Eu acho que isso foi um plus aí que não estava previsto no edital, mas eu pessoalmente fiz questão de deixar essa referência para a região metropolitana. Então, aqui as unidades de triagem, né? A gente trabalhou com 3 portes de unidade, né? Em função do porte do município, da capacidade de recebimento de resíduo, tá? Eu não vou entrar em detalhe de projeto e operação disso aqui, senão a gente não avança, tá? É só para entender a solução do ponto de vista macro. As unidades de compostagem, tá? Aí sim como pátios centralizados para iniciar uma compostagem pública, mas sem abrir mão de ter que ter um incentivo grande para outras modalidades de compostagem, inclusive a domiciliar, tá? Aterro sanitário, tá? Aterro sanitário de pequeno porte. Fiz questão de frisar no ponto 1 aí, estudo de seleção de áreas para implantação, porque eu tenho trabalhado em vários estados da região Nordeste e conheço muitos aterros bons, bem projetado, bem construído, bem operado, mas que o aspecto de seleção do local para a colocação desse aterro foi um aspecto que foi um pouco negligenciado. Então, a gente deixou uma referência completa do que é um estudo de seleção de área, todos os parâmetros técnicos, logísticos, sociais, tudo que tem que ter, né? Eu conheço aterros aí na região Nordeste que eles são muito bons, mas eles foram colocados próximo da comunidade. Aí tem problemas, né? Ou eles não olharam tão bem a questão do tipo de solo. Então, assim, eu acho que esse é um ponto, na minha opinião, que deixa a desejar na região Nordeste quando eu falo de aterro sanitário. Às vezes, bons aterros sanitários que estão ali sofrendo porque quiseram apressar o processo de implantação e de reduzir, às vezes, custo, tá? Então, a referência fica muito aqui. A gente acha que o órgão ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem que estar com isso aqui para os próximos aterros, não só da região metropolitana, mas de fora. Tem que bater em cima disso aqui mesmo, sabe? Não dá mais para a gente ter bons aterros mal locacionados, né? Então, isso aqui E todas as outras etapas a gente deixou a referência aqui, tá? Sistema de transbordo para os municípios do Munim, né? A exemplo do que tem já em São José de Ribamar e São Luís, né? Sistema de transbordo ele se faz necessário sempre que a distância entre o centro gerador de resíduos e a disposição final é acima de 20 quilômetros, né? De fato, o maior custo da gestão de resíduos não é aterro, a coleta é bem mais cara do que o aterro, né? Então, reduzir custo com coleta é sempre interessante. Os ecopontos, né, que podem ser na concepção dos ecopontos de São Luís, porém, no Munim, que não tem um problema tão sério com resíduo da construção civil, dá para se fazer ecopontos mais simples, né? Focado, de repente, nos resíduos recicláveis, né? Eu acho que é bem interessante no município do Munim. Ecopontos com menos foco em resíduo da construção civil e mais foco em resíduos recicláveis, né? E, obviamente, tem que ter todo aquele preparo da população para estar entendendo qual é a função do ecoponto e contribuindo com a disposição de resíduos no ecoponto. As ATTs, áreas de triagem e transbordo de resíduo da construção civil, né, para receber uma quantidade maior de resíduo da construção civil e triar esses materiais e mandar para os aterros ou para reciclagem. E os aterros de resíduo da construção civil, tá? Então, trabalhamos com tudo isso. Propomos três cenários, tá? Para a região metropolitana. Esses cenários variam para aterro sanitário e estação de transbordo, né? E são idênticos para as demais unidades. Então, a unidade de compostagem, os galpões, as unidades de triagem, aterro de resíduo da construção civil, os ecopontos, são exatamente idênticos para o cenário 1, 2 e 3. Agora, aterro sanitário e transbordo, que o grande lance custo de disposição e custo de coleta, esse balanço a gente variou, tá? E o que fica para definir o que é o mais vantajoso foi o estudo de viabilidade econômica e financeira, tá? Então, eu vou apresentar aqui os cenários, tá? Um cenário que conta com o aterro sanitário Tietar, afinal de contas, o aterro é existente, o aterro já está aí, né? É um aterro que tem um tratamento de chorume avançado, a partir de meados do ano passado se tornou um aterro energético, né? Hoje o aterro Tietar ele tem uma usina de geração de energia, ele capta biogás e gera energia e vende, né, para a concessionária local. Mas a gente também entende que pode ter outros aterros até para ter uma concorrência, mais opções para municípios. Então, deixamos 3 referências aí para a região metropolitana, tá?
Em todos os cenários, Alcântara ficou como solução individualizada, tá? Então, a Alcântara conta com aterros sanitários de pequeno porte, é esse símbolozinho aqui, desse aterrinho aqui, né? A gente entende que logisticamente é complicado transportar, tirar o resíduo de Alcântara para levar, de repente, para Rosário, a um custo muito elevado, né? E mesmo para São Luís, tem uma questão aqui de transporte fluvial que não é impeditiva, tá? Mas se for para levar o resíduo de Alcântara para a ilha, precisa ter uns estudos bem interessantes, inclusive para garantir que não cai resíduo na Bahia aqui, para garantir toda a segurança desse transporte, tá? E as questões de custo, obviamente, associadas a isso, né? Como Alcântara é um território muito grande, embora tenha também questões de comunidade quilombola, tem a área de CLA, tem questões aí que precisam ser visto, mas a gente entende que pelo tamanho do território de Alcântara ser maior do que propriamente a ilha aqui, dá para contar com uma solução individual, né? São Luís, tá? No primeiro cenário, que conta com o aproveitamento do aterro de Titara, que está aqui em azul, manteria os dois transbordos que já existem, tá? O transbordo de São José de Ribamar e o transbordo de São Luís, né? Esse transbordo de Ribamar, para receber resíduos de Ribamar, Passo e Raposa, né? Enquanto o plano durava, só estava recebendo de Ribamar e de Passo, eu não sei se Raposa já está destinando. Então, imagina como é que estava sendo naquele momento, durante o plano. Todos os resíduos gerados em Raposa estavam tendo que vir aqui para Rosário, tá? Cada município que fazia, cada caminhão coletor estava tendo que se deslocar até Rosário. Então, faz muito mais sentido contar com o transbordo e o caminhão volta para fazer a coleta em Raposa. Previu-se um sistema de transbordo para Axixá, conciliando o recebimento de resíduos de Axixá, Icatu, Morros, Cachoeira Grande, Presidente Juscelino, para dispor esses resíduos no aterro Titara, tá? O cenário 2 considera, o mesmo Alcântara fica igual para os três cenários, tá? Considera a implantação de um aterro em São Luís, né? A ideia aqui é reduzir custo de transporte, né? Que um custo de transporte está muito elevado para o aterro Titara, então era justamente para fazer a comparação de custos, né? Então, um aterro em São Luís, obviamente considerando um nível de proteção ambiental elevado, a gente deixou todos esses cuidados com relação à proteção ambiental desse aterro. Ele tem que ser um aterro com nível de proteção ambiental elevado, tá? Não pode ser um aterro simplificado de forma alguma, tanto na questão de impermeabilização da base, quanto um tratamento de chorume avançado, como, de repente, cobertura com geomembrana, né? Todas as questões relacionadas à proteção do aterro, a gente deixou como referência o próprio local, o próprio tipo de solo, tudo isso, né? Tem que ser muito bem pensado. Um outro aterro, né, em Bacabeira, né, que poderia ser aproveitado o aterro Titara ou construído um aterro aqui na região de Bacabeira e Rosário, né, e aí sim aproveitava o mesmo transbordo que foi previsto no primeiro cenário para levar para esse aterro. Então seriam dois aterros aqui, tá? O cenário 1 é só o Titara. Eu não estou falando de Alcântara porque Alcântara o cenário é o mesmo, é sempre um aterro sanitário de pequeno porte. Então no cenário 1 seria só o Titara, no cenário 2, dois aterros, tá? E no cenário 3, 3 aterros, tá? Para diminuir mais ainda o custo de transporte, tá? Que é um custo mais caro que o custo de disposição. Teria o aterro de São Luís, teria o aterro de Bacabeira, Rosário, e teria, em vez de ter um transbordo em Axixá, teria um aterro em Axixá para receber desses municípios, tá? Demais o GR, tá? Aí eu vou por partes, tá? Esse losango roxo aqui é um ecoponto, tá? Então, cada município teria que ter pelo menos um ecoponto, né? No caso de São Luís, seriam 30 ecopontos, que esse losango verde são os 11 ecopontos, que na verdade eu acho que já são mais de 11 ecopontos que estavam instalados, e o losango azul são mais 19, tá? Então, São Luís seria 30 ecopontos, Ribamar seriam 5, Passo do Lumiar seriam 4 e Raposa seria 1. E os demais seriam 1. Obviamente, ecoponto é uma unidade que, se você tá construindo ecoponto, se a população está assimilando bem, você pode construir mais do que o previsto, né? Então, isso foi um planejamento inicial para ver como é que seria a aceitação desse sistema e, obviamente, considerando toda a parte de capacitação para que ele funcionasse, tá? É uma ideia que pode ser ampliada. Em São Luís parecia estar funcionando bem naquele momento e ele foi previsto para cada município, tá?
Em relação à compostagem, que é esse triângulo aqui, ó. Então, tem uma compostagem em São Luís, tem uma compostagem para compartilhar resíduo orgânico de todo o Munim. Ela foi colocada em Bacabeira, mas ela é com uma compostagem compartilhada. E tem uma compostagem aqui em Ribamar, tá? Também, se não me engano, ela é compartilhada. Que mais? Deixa eu só ver se essa compostagem de Ribamar é compartilhada. Isso, ela é compartilhada. Para Pasto Lumiar. Então, esses 3 municípios destinariam seus resíduos orgânicos na compostagem de Ribamar. Tá? Pedro, vocês chegaram a identificar, vocês chegaram a identificar um terreno local ou só pensaram mesmo no município, mais ou menos na zona, na área onde poderia ficar a usina de compostagem, ou chegaram a identificar um local específico que seria adequado para ter a usina de compostagem? Não, a gente deixou os critérios de restrição locacional, né, dessas usinas, para elas não estarem muito afastadas, por exemplo, de área urbana, embora a gente sabe que no Brasil tem que ter um certo afastamento, mas não é igual aterro, né? Depende da operação da unidade, tá? Mas a gente deixou restrições de afastamento de área urbana e outros critérios locacionais, tá? O município de São José do Ribamar, ele já tinha um mapeamento de todos os pontos crônicos e Passo do Lumiar também, que eram aqueles pontos recorrentes, onde eles faziam a limpeza ali a cada um mês, voltava ali 20 dias depois, a população tinha botado resíduo exatamente no mesmo lugar. Então, a gente também respeitou um pouco, né? E a gente entendeu que já havia um interesse de ter os locais fixos que eles entendiam como os locais críticos, que seriam esses ecopontos, né? No caso, estou falando no caso de ecoponto, tá? No caso de unidade de compostagem, o que a gente fez foi só deixar a referência das critérios e restrições locacionais, tá? A mesma coisa para os aterros, né? Vocês também só deixaram a referência dos critérios para como selecionar o melhor local para o aterro. Isso. Na verdade, o que a gente fez? Assim, não tá eu poderia até botar aqui na apresentação, mas não tá. A gente botou, no caso de aterro, aquelas restrições, porque aterro é a unidade mais restritiva, né? Você tem a questão de área de segurança aeroportuária, você tem uma série de restrições, afastamento de córrego, né? E outras restrições, que são várias. A gente fez aquele mapa dos 13 municípios, plotando todas as restrições, tá? Rio, APP por declividade, as unidades de conservação de proteção integral, todas as restrições a gente botou e a gente conseguiu elencar macro-áreas, vamos dizer assim, favoráveis, do ponto de vista quantitativo, aonde é restritivo e aonde pode botar. Mas a gente entende que é só um projeto de engenharia que tem que, de fato, fazer, olha, aqui não é uma coisa tanto de um plano, mas mais um projeto de engenharia. Agora, o que a gente deixou como referência, por exemplo, aqui para Bacabeira, só para os municípios do Munim, tem uma compostagem compartilhada, e se vocês verem, tem um pentágono cinza aqui, que é um aterro de resíduo da construção civil, também compartilhado, tá? Então, o que a gente acha? Que essas unidades, elas podem estar tudo próximo. Você pode ter uma central de resíduos, onde você vai ter todas essas unidades próximas, né? No molde de central de resíduo mesmo, né? Então, você vai ter todos na mesma área, no mesmo lote, você vai ter a disposição de resíduo da construção civil, você vai ter um pátio de compostagem, você vai ter um galpão de triagem, você vai ter, de repente, um aterro sanitário, tá? Com alguns cuidados aí que tem que ter, mas dá para se fazer uma ideia de uma grande central de resíduos, onde você faz a gestão de vários tipos de resíduos diferentes. Então, isso a gente deixou como uma sugestão, tá? Mas não é regra, é sugestão. E as unidades de triagem, tá? Então, 2 em São Luís, uma em Ribamar e uma em Passo, né? A de Ribamar seria compartilhadas, né? E no caso de Bacabeira, também uma unidade de triagem compartilhada com os vários municípios aqui, tá? Vale sempre lembrar, Isabela e demais, né, ouvintes, que isso é um planejamento, né? O plano ele tem que ser revisado a cada 4 anos, e se a gente, por exemplo, percebe-se com os ecopontos, que Rosário, por exemplo, tem a possibilidade de ter uma unidade própria, ela pode ter uma unidade de triagem própria, mas a gente entende que como a coisa ainda está muito inicial aí, seria melhor trabalhar com unidades compartilhadas, tá? Aí aqui o que acontece de cenário, tá?
Então, só para ter noção, olha o tanto de coisa que tem que ser escrita, implantadas aqui, né? Cenário 1, 53 unidades a serem implantadas, cenário 2, 55 e cenário 3, 55, tá? O total de 67, mas já existe os ecopontos existentes, já existe o aterro Titara, já tem algumas coisas. Eu não vou apresentar aqui a etapa 3, porque ela realmente a gente ficaria aqui, tá? Eu gostaria, talvez, só de mostrar bem en passant, porque... Pedro, acho que seria só interessante tu dizeres qual seria a solução economicamente mais vantajosa desses 3 cenários, dessas 3 propostas. Pronto. Eu acho que você deu a... A minha apresentação sumiu, Isabela? Sumiu, eu achei que tu tinha tirado para mostrar alguma outra coisa. Eu tirei mesmo, mas você deu a ideia que eu acho que foi a melhor. Deixa eu reapresentar aqui ela, recolocar ela aqui. Tá? O cenário 3, tá? Deixa eu voltar na figura, porque para as demais unidades os 3 cenários são iguais, tá? Isso aqui tudo é igual para os 3 cenários, a compostagem, a triagem, o ecoponto. E o cenário que se mostrou mais vantajoso foi esse aqui, com 3 aterros, tá? Porque ele reduz o custo de transporte, que é um custo mais significativo, tá? Então, ele se mostrou como um cenário mais vantajoso, né? Do ponto de vista... Econômico, né? Então, só assim reforçando, o cenário que se mostrou mais vantajoso é aquele que a gente tem a construção de mais um aterro sanitário aqui dentro da ilha de São Luís. Mantém-se também um aterro sanitário de Rosário e constrói-se um aterro sanitário ali no município de Axixá. Isso, exatamente. Tá? O que aí reduz o custo de transporte, né? Para reduzir o custo de transporte, que é o principal custo aí, tá? Obviamente, do ponto de vista técnico, os 3 atendem, desde que os 3 aterros sejam construídos, com segurança, né? Construídos e operados, tá? Se, por exemplo, há um receio de um aterro menor ser mal operado e virar um lixão em Axixá, de repente, talvez o segundo cenário, do ponto de vista de risco, seja melhor, né? Que ele contaria realmente com um transbordo em Axixá e aterros mais robustos, maiores, com maior capacidade operacional. Aí é uma questão de outros tipos de análise, mas financeiramente, economicamente, esse cenário aqui ele é o mais vantajoso, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui, isso de viabilidade eu acabei tirando, eu acho que é isso, a gente fez cálculo de taxa, vale a pena falar que a gente entende que o ICMS socioambiental ele é fundamental para a região, tá? A gente precisa ter o ICMS socioambiental, e isso a gente deixou muito boa referência de Pernambuco aí, e deixa eu só ver aqui um comentário. Tá. Ok. Você quer que eu veja a pergunta aqui, que eu já respondo, Isabela? Eu não estou te ouvindo. Desculpa, eu estava muda. Pode ser no final, ele disse aqui que pode ser no final. Tá ótimo. E a gente deixou as diretrizes para a educação ambiental, né? Eu acabei cortando aqui sem querer também, porque ele estava junto, na mesma etapa, mas a gente entende que a educação ambiental é um processo fundamental, tá? Não se dá para falar de gestão de resíduos sem considerar o elemento humano, que são as pessoas que geram resíduos nas suas casas, nos seus trabalhos, nas suas empresas, tá? Então, tanto uma discussão que eu tenho participado em vários grupos da logística reversa e da coleta seletiva, ela precisa, tá? Não tem como fazer coleta seletiva eficiente, logística reversa eficiente, sem educação ambiental. Então, a gente precisa rever a educação ambiental como uma coisa secundária e transformar isso em algo fundamental, prioritário, né, para esses processos, tá? E gostaria de falar também de uma coisa que tem acontecido muito, ainda não do ponto de vista só do poder público, aqui em Brasília, muito no poder público, né, que é um incentivo à compostagem caseira, tá? A compostagem caseira, ela é simples de se fazer, tem várias referências no YouTube, na internet, e quando você faz uma compostagem na sua casa, você deixa de contribuir com resíduo orgânico para a coleta, que é caro, para o aterro sanitário, que é caro. E pensando que os aterros agora têm que ter tratamento de chorume avançado, você deixa de contribuir com isso, tá? Então, o resíduo orgânico, ele é ruim na coleta, ele representa 50% do nosso resíduo
em massa. Então, ele aumenta a frota de veículos, ele aumenta, né, o número de veículos rodando nas cidades. Você tem problema de alguns caminhões que acaba prensando o resíduo e o chorume espalha nas vias durante o transporte. Tá? Então, quando você faz a compostagem caseira, você reduz o potencial disso, você reduz o custo do aterro significativamente e você reduz o custo do tratamento de lixiviado. Então, se o poder público for esperto, eu falo no Brasil como um todo, ele vai começar a fazer um grande incentivo à educação ambiental, um grande incentivo para a compostagem caseira, porque além dela ter uma série de benefícios para as pessoas, ela tem uma série de benefícios econômicos e de dor de cabeça para a gestão pública de resíduos, tá? Acho que você queria falar alguma coisa, Bela. Sim, era só perguntar se vocês também consideraram a educação ambiental para a coleta seletiva porta a porta, pelo menos para a separação dentro das residências, comércios, do resíduo seco para o úmido. Como é que funcionaria se vocês previram isso, essa coleta seletiva porta a porta? Eu vou falar um pouquinho dela ali na frente, aí eu te respondo, tá? O que mais? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, aqui um aspecto que eu acho importante, etapa 4, estratégia de implementação, capacitação, difusão e promoção do plano. Tá? Nós previmos 5 tipos de capacitação. Tá? Cursos de capacitação, oficinas de educação, inclusive essas oficinas de educação é educação ambiental, tá? Para a sociedade. Curso de capacitação mais voltado para quem de fato faz gestão de resíduos, né? Para o poder público, o pessoal de ONG que faz trabalho também. Palestras, né, aí sim para a sociedade como um todo, seminários e visitas técnicas. Para cada um dessas capacitações, a gente deixou todo o escopo, tá? Não está aqui apresentado. Por exemplo, cursos de capacitação, oficinas de educação, palestra. Quais seriam as palestras? Qual a ementa dessas palestras? Né? Quais os recursos necessários para essas palestras? Quais os cursos de capacitação? A gente deixou tudo isso, a ementa de tudo isso como uma referência boa, tá? Com os públicos-alvos específicos, tudo isso muito detalhado para cada tipo de capacitação. A gente entende que a gente não muda a gestão de resíduos no nosso país se não tiver um esforço brutal em capacitação. Na capacitação não é só da população, não, é de todo mundo. Todos nós, inclusive a gente que faz planejamento, eu que faço plano, né, preciso melhorar meus planos, eu preciso estar me capacitando, eu acho que há que se fazer um esforço grande em capacitar os técnicos dos municípios, né, que não estão, muitas vezes, não têm o domínio técnico ainda aprofundado do tema resíduos sólidos e a população como um todo, tá? Então, isso foi muito bem distribuído, muito bem detalhado no plano. Tá? E aqui um aspecto importante que é a fiscalização, a implementação do plano, né? Então, o que a gente entende? Necessidade de criar uma estrutura de fiscalização. O ponto fraco da região metropolitana de São Luís é a ausência de fiscalização. E nos municípios, como por exemplo, com São José de Ribamar e São Luís, ela ainda é deficiente, tá? Ela precisa melhorar. E eu não estou falando só para limpeza pública, eu estou falando para resíduo da construção civil, para resíduo da indústria, para o resíduo de serviço de saúde, tudo isso, tá? Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos aí para as várias tipologias de resíduos, tá? Obrigatoriedade dos planos, tá? Então, todos os planos, né? Dos grandes geradores, das indústrias, tá? Então, nesse sentido, são funções do poder público fiscalizar a elaboração dos planos e implantar, né? Função do poder público fiscalizar a elaboração e a implantação do plano, tá? Então, às vezes, o que acontece aqui em Brasília? Às vezes, os caras até têm algum tipo de análise da elaboração do plano de gerenciamento de uma empresa. Mas o órgão faz uma análise da elaboração do plano, mas não vai verificar se a implantação do plano está seguindo o plano, né? Então, você tem que realmente fechar nas duas pontas, né? Tanto no planejamento quanto na implantação. Uma coisa que a gente botou como referência, disponibilizar modelos de plano de gerenciamento de resíduos, né? Então, o cara que quer fazer um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, ele pode ter modelos bem detalhados lá no site da Secretaria de Meio Ambiente, dos órgãos do Estado, para que ele, na hora que for fazer um plano, ele já tenha bastante objetividade para fazer esse plano. Ele não fique se perdendo, né, de repente, perdido, sem saber como é que faz esse plano, né? Além disso, são funções do poder público fazer análise técnica desses planos, né? Verificar a qualificação do responsável, tá? Aqui em Brasília, por exemplo, surgiu a lei de grandes geradores de resíduos de comércio,
e virou uma bagunça. Tem padeiro fazendo plano de gerenciamento de padaria, farmacêutico fazendo plano de gerenciamento de farmácia, o dono do negócio fazendo plano de gerenciamento. Então, qualquer um está fazendo plano de gerenciamento, né? E não é por aí, né? Tem que ter uma qualificação do responsável, né? Até porque ele é responsável pela implementação desse plano, tá? Então, isso tem que ser visto. Atendimento aos modelos disponíveis no site, objetividade e clareza, né? Não adianta a gente florear um plano de gerenciamento de resíduo de uma indústria com um monte de frase bonita, porque a coisa ali é muito objetiva, né? Consistência técnica na caracterização de resíduos, adequação das etapas de gerenciamento e soluções, tá? Então, o plano tem que ter tudo isso, tá? É interessante, a gente deixou essa sugestão para o poder público, mapear e cadastrar os empreendedores e atividades sujeitas à implantação dos planos, cadastrar os profissionais responsáveis pelos planos, né? Se você tem um cadastramento de, sei lá, 40 profissionais na região metropolitana que são especializados em fazer planos de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, excelente, porque o próprio órgão ambiental pode disponibilizar essa lista, né, para as entidades, para as unidades de saúde. Então, estou falando de PGRSS, mas tem o da construção civil, da indústria, da mineração, todos eles. Tá? E cadastrar as empresas que fazem gerenciamento de resíduo e, obviamente, dar publicidade aos dados desses planos. Tá? Então, realmente precisamos investir em fiscalização e em capacitação. Tá? Aqui agora as diretrizes para a coleta seletiva, que a Isabela comentou. A primeira diretriz é elaborar a legislação municipal. Alguns municípios têm sua legislação, outros não têm, né? A gente entende que tem que ter legislação, mas que a legislação por si só não resolve o problema, né? Se lei resolver esse problema, a Política Nacional de Resíduos Sólidos teria feito muito mais efeito em 10 anos. Ela teve, sim, seus ecos, ela foi uma lei muito válida, ela é uma lei muito válida, mas não é só uma lei que resolve que os lixões vão se encerrar em 4 anos, né? Tem muitos outros esforços aí que tem que ser feitos para resolver o problema. Mas, de qualquer forma, o primeiro passo é oficializar, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece que a coleta seletiva é de responsabilidade municipal, né? Então, o município que tem que ter a sua lei, que tem que estar à frente disso, né? Para a coleta funcionar, implantar as unidades previstas, então os ecopontos e as unidades de triagem que a gente mostrou nos cenários têm que ser construídos, né? Inclusive nos planos a gente botou, tá? Eu não falei ali, mas tem prazo para tudo aquilo. Cada uma daquelas unidades a gente colocou prazo para construção. Eu confesso que eu não me lembro de cabeça agora, porque já tem um tempo que a gente, né, mais de um ano aí que a gente terminou o plano, mas tem essa referência de prazo, de construção, tá tudo detalhado no plano. Definir a modalidade de coleta seletiva. A gente entende que o ecoponto ele é importante para todos os municípios, tanto por isso ele foi previsto lá para os 13 municípios, né? Mas a gente entende também que a gente precisa avançar em outras modalidades, a porta, né? Os condomínios residenciais, tá? Os comércios com ênfase nos grandes geradores, tá? Isso é bem importante de se falar, sobretudo para município menor, né? A coleta porta a porta ela é fundamental, mas às vezes um grande gerador, você consegue convencer ele de destinar o resíduo dos catadores, a quantidade de resíduo dele equivale a 200 casas, né? Então, foi mais ou menos quando começou lá o processo de passe do Lumiar, lá da Copcari, uma coisa que eu comentei com o Pedro Aurélio, que ele estava à frente e ajudando o município, foi busca grande gerador, né? Tanto que a primeira carga de resíduo que eles receberam lá foi de um grande gerador de Passo, né? E, obviamente, tem que fazer coleta porta a porta, mas a gente não pode esquecer que, para os catadores, é bem importante grandes fluxos de resíduos, né? Isso que dá o sustento deles, né? Quanto mais resíduos eles recebem e resíduos de boa qualidade, melhor. E, às vezes, um comércio, uma loja tem muito resíduo e tem de qualidade, né? Muita embalagem, isso é bem interessante para o catador, tá? A porta a porta ela tem que acontecer, né? Obviamente tem que ter estratégia para isso, é gradativo, né? E precisa muito de capacitação, muito de educação ambiental, tá? Tem que entender que tanto na porta a porta como nos condomínios residenciais há uma resistência, tá? Brasília hoje já há uns 2 anos implementa a sua coleta seletiva, há resistência, mas a gente precisa insistir nesse trabalho, né? E sabendo que aos poucos ele vai se aprimorando, tá?
Órgãos públicos, eu acho que a própria Copresle aí, ela tinha uma experiência boa com parceiros de grandes geradores e com órgãos públicos, né? Se não me engano, dona Maria, você pode depois dar o seu depoimento, mas se eu não estiver errado, vocês tinham grandes parceiros aí e vale a pena, né, trabalhar dessa forma, né? São grandes geradores, né? E também aqueles parceiros que, né, fazem entrega voluntária dos grandes geradores, né, na unidade de triagem, tá? O que a gente deixa aqui como referência? Que não, né? Municípios maiores trabalhar com as 3 frações, tá? E municípios menores com as 2 frações, tá? Mas isso não é regra, isso é uma referência. Brasília, para vocês terem noção, com 3 milhões, o Distrito Federal com 3 milhões de habitantes, preferiu fazer isso aqui, ó. Entendendo que é difícil trabalhar com a população, que ninguém quer colocar 3 lixeiras dentro de casa, fazer 3 separação, que há uma resistência brutal, preferiu-se no Distrito Federal fazer isso aqui, tá? Então, hoje a nossa coleta seletiva aqui, ela é essa coleta. Só que a gente tem um esforço grande também em separar o orgânico, mas aí muito com a coleta, com a compostagem domiciliar, mas a nossa coleta seletiva ela é baseada em duas frações de resíduos, tá? Por uma lógica do SLU aqui, de que isso aqui daria... Já teve a lei de grandes geradores, o poder público, ao tentar organizar a gestão de resíduos aqui, já teve muito atrito com a população. Então, preferiu-se partir por isso aqui e achou-se que ia ter menos resistência inicial do que isso aqui, tá? Então... Só um comentário, que na realidade, até mesmo essa opção de cima, que são 3 partes, ela é mais sintetizada, ela é mais resumida do que as cores dos lixeiros, né? Quando vem azul, verde, amarelo e tal. Que apesar da gente ter resolução do CONAMA falando sobre aquelas cores, eu acredito que em larga escala seria extremamente complicado a população seguir realmente isso. Então, quanto mais a gente simplificar, quanto mais a gente colocar para as pessoas separarem em 3 partes ou em 2 partes, se elas conseguirem fazer isso, já está valendo, né? A gente tem que simplificar para conseguir alguma coisa, porque senão a gente não consegue nada. Isabela, excelente comentário. Eu acho que esse comentário seu, quando eu estava em São Luís, uma coisa que era muito comum eu fazer, e aliás, eu faço isso onde eu vou. Eu pego essas lixeiras de 5 cores, azul, amarelo, verde, marrom, tudo mais, que é os da resolução CONAMA. Normalmente, por exemplo, eu fiz isso em um dos shoppings. Eu não sei se foi no São Luís Shopping ou no Shopping da Ilha. Algum deles tinha esses coletores. Eu peguei lá e abri. Eu ia abrir e a gente vê que as pessoas não cumprem aquilo. Você vê lá no coletor de plástico, garrafa de vidro, você vê latinha, né? Mesmo aqueles que têm escrito lá vidro. Então, do ponto de vista prático, quando a gente fez a Virtu, fez o trabalho aqui da Embratur, que eu apoiei, eu não sei se eu posso fazer esse comentário, Isabela, do trabalho de vocês. A Virtu, Brasília tem uma lei de grandes geradores, né? E a lei de Brasília definiu, além do comércio, os órgãos públicos como grandes geradores, porque Brasília tem um viés público muito grande, que se concentra nos órgãos do distrital e os órgãos do governo federal. Então, tem muito órgão público. E os órgãos públicos têm muitos funcionários, né? Você tem órgão público aí com 100 funcionários, até órgão público que tem 5.000 funcionários. Eles são grandes geradores. E a nossa lei aqui estabeleceu que os órgãos são grandes geradores. A Virtu ganhou uma concorrência, um contrato da Embratur, que é um órgão do governo federal, né? Uma empresa de turismo, empresa brasileira de turismo, e a Virtu fez o plano de gerenciamento de resíduos deles, né? E eu dei um suporte para a Virtu tanto na parte de diagnóstico como na parte de apresentação. Na hora que eu fui fazer o diagnóstico do restaurante deles, eles tinham lá os coletores por cor. Eu fui depois do almoço no restaurante e abri lá papel. Tinha lata de Coca-Cola, tinha vidro. Então, isso, veja, num órgão público onde as pessoas têm um nível superior. Então, recentemente eu fiz um curso de grandes geradores com o pessoal aqui do governo federal e a observação foi a mesma, né? Eles pegaram, botaram um slide com cada uma daquelas cores, tamparam o que era plástico e perguntou, vocês que são especialistas, aponta o que é plástico, o que é metal, o que é vidro. E a gente ficava confuso lá, cara, o vermelho é plástico, eu não sei o que. Ele falou, tá vendo? Até pra gente que é da área, isso é confuso. E precisaria ter 5, 6 coletas, né? Eu precisaria ter um caminhão só para coletar o plástico,
Então, você tocou num ponto-chave. A gente precisa simplificar, entender que a nossa população ela já tem muita dificuldade de diferenciar resíduo reciclável de rejeito, de resíduo orgânico. Isso já é difícil, tá? Essa dificuldade existe e a gente precisa trabalhar com a educação ambiental nisso. Então, você tocou num ponto-chave. Realmente, talvez, até para os municípios maiores, inicialmente, isso aqui é o que dá para contar, né? Então, assim, fica a referência, né, do que seria o mínimo ideal e do que é aquilo que talvez tenha uma funcionalidade maior. E, né, na própria lei, quando for criada a lei dos municípios, eles têm que pensar nessa modalidade aí, tá? Outras questões aqui, a definição da forma de prestação de serviços, catadores, trabalhadores e misto, né? Eu acho que estava sendo feito um trabalho bacana em São Luís com as cooperativas, né? Por outro lado, nos municípios do Munim praticamente não tem catador, né? Você tinha município do Munim que não tinha catador, que tinha 2 catadores no lixão. Então, para você implantar a coleta porta a porta, por exemplo, com a cooperativa prestando esse serviço, você nem tem catador para isso, então você teria que pensar como é que você faria isso, né? Se seria com trabalhadores ou... Até por isso, essas questões do consórcio é importante, né, Isabela? Porque o consórcio ele consegue pensar a solução regionalizada, dando, de repente, trazendo o pessoal da capital para dar um suporte no interior. Eu acho que tem várias formas de trabalho aí, mas a gente entende que o consórcio ele é fundamental para a melhoria da gestão, sabe? Enquanto for uma gestão individualizada por município, fica mais difícil de avançar. Isso é nítido e o Brasil já tem tido experiências com isso, tá? A articulação e estruturação de catadores, que vai muito além de botar no galpão, tá? Uma cooperativa de catador. Aliás, antes disso, uma coisa que eu tenho debatido muito nos grupos aqui, tanto para a logística reversa quanto para a cadeia da coleta seletiva, está passando da hora do poder público desonerar essas cadeias, né? Hoje a gente tem indústria que recicla, que ela paga mais imposto do que uma indústria que trabalha com material virgem. Pô, a indústria está fazendo um benefício ambiental, né? Está deixando de você utilizar recurso natural e ela está sendo taxada de IPI, né? Está entrando ICMS no produto, está prejudicando o catador, está prejudicando o pessoal que transporta resíduo, está entrando ISS, está entrando PIS, COFINS, não dá mais para a cadeia da coleta seletiva e da cadeia da logística reversa ser tratada como uma cadeia de produtos virgens, de matéria-prima virgem, né? Então, a discussão está grande, já tem até alguns projetos de lei nesse sentido. A gente entende que vai melhorar muito a vida de todo mundo que trabalha com reciclagem e logística reversa quando o governo queria abocanhar um pouquinho menos o trabalho, né? Tributar menos toda essa cadeia. Tá? Então, isso é fundamental. Pedro, no curso de Direito Ambiental que eu estou ministrando agora online, a gente falou ontem sobre isso, sobre uma necessidade de uma reforma fiscal ecológica, né, que trate os produtos e serviços que provêm valor ambiental positivo para a sociedade de forma diferenciada, né, reduzindo imposto, reduzindo tributos em cima desses serviços e produtos. Exatamente, esse é o ponto. A movimentação aqui em Brasília está sendo boa nesse sentido. Eu falo porque eu estou aqui, eu participo de instituições aqui. E aqui que acaba que a questão política, a decisão é aqui, né? Então, a pressão está sendo forte nesse sentido, sabe? Para que tanto os estados reduzam seu ICMS, o governo federal reduz IPI e outros impostos, né? E os municípios reduzam ISS, porque não dá para... Né? Eu me lembro que no diagnóstico aí a gente foi conversar com o Jairo da EMAPA, que fazia... Ele acabava coletando resíduos dos catadores e transportava isso para São Paulo, e ele reclamava de uma legislação municipal aí de São Luís que estava inviabilizando a vida dele. Então, as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal têm que realmente entender a importância desse segmento, né? Hoje, como a gente discute logística reversa, que tem uma potencialidade de crescer gigantesca nos próximos anos, a cadeia de resíduos todas ela vai gerar muito emprego, né? E não dá mais para a gente estar tratando essa cadeia tão importante dessa forma, né? Às vezes, né, eu cheguei a ver matéria de publicações recentemente de indústria que recicla, que paga mais imposto do que uma indústria que trabalha com material primário, né? Aí inviabiliza a reciclagem, né? Aí inviabiliza e esse trabalho ele é em cadeia, né? Ele prejudica todo mundo, tá? Então
você tocou num ponto-chave e a gente precisa botar pressão, no bom sentido, para se viabilizar, né? Articular e estruturar catadores, capacitar catadores, né? A gente fala hoje de cooperativas diferenciadas no Brasil, que tem apoio jurídico, tem assessoria jurídica, que tem contador como assessor, que tem engenheiro ambiental dando suporte técnico operacional. Não é simplesmente tirar do lixão e botar no galpão e achar que resolveu o problema deles. Vai bem além disso. Há suporte na captação de resíduo, né, na negociação, na educação ambiental, né? Existem, sim, cooperativas de catadores que já estão em condições de fazer um trabalho praticamente sozinhas. Algumas já são autogestionárias, mas existe um caminho, né, para a maioria das outras, né? A gente percebe que precisa fortalecê-los, né? E fortalecê-los é um trabalho de longo prazo, né? Entendendo que eles são peça fundamental nesse processo, né? Afinal de contas, se não fossem os catadores, hoje não tinha 1%, não existia indústria de reciclagem. Então, isso começou por causa deles, né? Então, eles precisam, de fato, ser incluídos, tá? Mobilização, divulgação e monitoramento da coleta seletiva, tá? Eu sempre falo, Isabela, que tudo tem que ser monitorado. Um grande problema do sistema de gestão de resíduos no Brasil é que a gente não monitora. Quanto que entra no lixão? Não sei, acho que entra 2 caminhões. Quanto que é a coleta seletiva? Não sei, eu acho que... Quanto que é isso? A gente fica cheio de não seis, né? E a gente precisa monitorar. Quanto é que você varre? Quantos quilômetros de ruas foram varridos na cidade de Rosário nesse mês? Não sei. Não tem medição do serviço, não tem ninguém lá para ver quanto é que foi medido, quanto é que varreu, quanto é que tirou. A gente precisa monitorar todos os serviços, inclusive a coleta seletiva, tá? Inclusive para pagar, né? A gente só consegue pagar direito aquilo que a gente sabe quanto que foi feito. Eu acho que, Isabela, não sei como é que a gente está de hora aí. A gente tem 10 minutinhos. Então dá para fechar. Aqui é o monitoramento da implementação do plano, tá? E tem uma pergunta aqui para ser respondida, tá? Não esquece. Não, pode deixar, eu vou acelerar aqui. Para implementar o plano, a gente entende que a ouvidoria é fundamental, né? A gente trabalhou com índices e indicadores de desempenho e relatórios de acompanhamento. Vou pular isso aqui. Não, aliás, vou deixar. Tem ouvidoria, tem índices e indicadores operacional, ambiental. O grau de conhecimento e satisfação dos usuários é fundamental, né? A gente monitorar como é que está a visão dos usuários em relação à prestação de serviço. Tá? Aqui, como é que funciona a ouvidoria? Eu não vou me ater a isso. Tá? Os indicadores, todos eles, tá? Os indicadores foram obtidos a partir de indicadores clássicos. A gente fez algumas alterações de alguns, mas é tudo que já é muito bem falado no Brasil aí. Tá? As metas eu vou ter que pular, porque se eu for ler meta por meta aqui vai ser complicado. Tá? Mas tem metas aqui, várias metas, e os programas, tá? Programas e projetos. Só os programas, tá bom? É muita coisa, o plano é gigantesco, mas eu espero que vocês tenham gostado. Pedro, maravilhoso. Tu conseguiste falar em 1h30, foi metade do tempo que tu utilizaste lá na audiência pública, né? Então, já foi aí um trabalho grande de sintetizar, de resumir, tá bom? Pessoal, eu vou ler aqui a pergunta do Nilson, tá? Eu também abro aqui para, se alguém tiver mais uma pergunta, pelo avançar da hora, a gente pode ter mais uma pergunta além daquela do Nilson, tá? Para a gente conseguir fechar às 22 horas, tá bom? Então, Pedro, o Nilson perguntou assim, se o aterro sanitário tem receita por cada tonelada de entrada, hoje a receita de saída, compostagem, é satisfatória ou atraente para o empreendimento? Tá no chat a pergunta dele. Deixa eu ver se eu consigo acessar o chat aqui. Mas é o seguinte, a receita considerada no estudo de viabilidade para o aterro é a tonelada de resíduo ou rejeito que entra, né? A gente sabe que o aterro, infelizmente, ele vai continuar sendo um tempo de resíduo para só lá no futuro ser um aterro de rejeito. Então, ele cobra por tonelada, tá? A gente usou a referência para modelagem, que foi o valor que o Titara cobrava na época, que era, se não me engano, R$ 65,00 a tonelada. A compostagem, eu acho até que vale a pena tocar no assunto. Saiu uma instrução normativa do Ministério da Agricultura e Pecuária nesse mês de julho, está revendo a questão do biofertilizante, do composto.
Agora, o composto que antigamente, se você fizer compostagem com resíduo exclusivamente de cozinha, realmente separado sem ser separado, né? Ele consegue ele foi classificado como composto classe A, tá? Mas você tem que garantir que esse resíduo não tenha mistura, tá? E o que acontece nesses pátios privados, nesses pátios públicos de compostagem, é que o trabalho de coleta seletiva é uma coisa que é gradativa. Então, por exemplo, Brasília, acaba chegando muito resíduo que não deveria chegar na compostagem. E isso prejudica a qualidade do composto. Então, esse composto do pátio público, ele não tem a viabilidade de comércio, de comercialização dele é muito grande. Para vocês terem noção, o SLU do Distrito Federal, que é onde se mais composta resíduo do Brasil, 97% do composto dele é doado gratuitamente para agricultor e 3% é vendido a preço simbólico, tá? Porque ele é realmente um composto que chega de uma coleta convencional, misturada, e aí ele é um composto de boa qualidade como condicionador de solo, não como ele não consegue dessa forma ser considerado um fertilizante, né, pela forma que ele vem, mas a gente entende que esses pátios públicos aí ele não vai ter, né, ele não vai ter viabilidade financeira. A questão é uma questão de trabalhar a educação ambiental com a população, e o composto ele pode ser usado como condicionador de solo, mas é muito mais vamos dizer assim, um aspecto ambiental, o benefício ambiental do que propriamente uma viabilidade financeira. No caso do aterro, é o que eu falei, a cobrança por tonelada exposta no aterro. Quanto menos aterro chegar, mais barato a gestão para o poder público, né? Por isso o estímulo a que o aterro seja só de rejeito é tão fundamental. Eu queria só comentar que em 2015, se eu não me engano, eu viajei para a Itália com uma comissão aqui do Maranhão para visitar, eu fui lá falar sobre a situação dos resíduos aqui no Brasil e no Maranhão de forma específica, né? Dei uma palestra lá, mas também visitei uma série de usinas de compostagem e reciclagem de vários produtos lá na Itália. Foi uma visita técnica financiada pela União Europeia para fazer intercâmbio de conhecimento, intercâmbio de ideias. E aí, eu fiquei muito surpreendida que as usinas de compostagem que nós visitamos lá nos disseram que lá também eles doam o compost no final, né? Falando aqui na palavra mais simples para os meus alunos, o adubo no final. Eles doam porque realmente o mercado não compra e aí eles acabam doando. Então, o custo inteiro de fazer a compostagem acaba ficando mesmo para o poder público, que aí o poder público financia isso, né, através da tributação. Então, lá eles pagam, sim, taxa pela gestão dos resíduos, né? Eles pagam a taxa do lixo, como é chamado em outros, como é popularmente chamado, eles pagam para que o poder público faça toda essa gestão dos resíduos. E aí depois o poder público doa o adubo para agricultores locais, mas não consegue realmente vender esse adubo. Mesmo lá com uma coleta seletiva muito mais criteriosa, a população realmente tem muito mais cuidado na hora de separar, então consegue fazer uma coleta seletiva de mais qualidade, ainda assim eles não conseguem vender, eles doam o adubo no final, ok? Eu acho que, só fazer um comentáriozinho, Isabela, historicamente, quando a usina de tratamento de lixo de Brasília é da década de 60, em meados da década de 80, o pátio de compostagem de Brasília era, imagina, meados da década de 80, as leiras de compostagem, elas tinham 3,5 metros, 4 metros e continuam tendo. Só que hoje eles conseguem fazer um revolvimento. Então, primeiro, entrava um processo de anaerobiose, tinha um odor danado, ainda tem, mas eles controlaram o processo. Segundo, não tinha peneiramento na entrada. Então, imagina, entrava caco de vidro e não tinha peneiramento no final. Então, as primeiras experiências de doação, de venda de composto como adubo, foram terríveis, porque o agricultor ia mexer e cortava a mão com caco de vidro. E o próprio composto, ele não era totalmente estabilizado no processo de compostagem. Então, ele começava a estabilizar na planta, depois já como adubo, ele não estava estabilizado, ele começava a aquecer, né, porque o processo de compostagem ele aquece, e matava a planta, queimava a planta. Então, assim, o início disso foi terrível. Hoje eles conseguiram melhorar substancialmente, eles têm um composto de boa qualidade, mas a desconfiança do agricultor é ruim
e você não consegue comparar esse composto que vem de resíduo misturado com um adubo, né? Então, assim, se a gente quer pensar a compostagem como adubo, a gente precisa realmente garantir 100% de segregação, que só entre resíduo orgânico, essencialmente orgânico, naquele sistema, tá? E obviamente, tem um monitoramento do processo de compostagem bem detalhado. Perfeito. Pedro, eu tinha falado que a gente tinha espaço para mais uma pergunta e foi justamente mais uma pergunta do Nilson, tá? Então, ele perguntou assim, você ouviu falar sobre plantas de bioconversão de resíduo orgânico em farinha de inseto? Ração animal com ciclo, tá no chat. Ração animal com ciclo de 15 a 20 dias, onde 10 toneladas transforma-se em 1,5 tonelada de larva. Você quer ler aí no chat? De larva BSF, 2,5 toneladas de resíduo orgânico. Isso é possível no Maranhão? Cada quilo de larva da BSF varia de 2 a 3 dólares. É uma pergunta bem técnica. Ô, Nilson, eu vi alguma coisa recentemente, tá? Essa semana eu recebi um material nesse sentido, mas eu não li o material. Então, eu confesso que eu não tenho domínio sobre isso, domínio técnico sobre isso. Eu sei que está acontecendo algo nesse sentido, mas eu não tenho domínio técnico sobre isso. Tem acontecido umas novidades aí, a gente precisa se inteirar. Já ouvi falar, mas nunca estudei, nunca visitei, nunca. Realmente só ouvir falar. Tá? Mas eu adorei aqui essa pergunta super técnica, né? Mostrando aqui o nível técnico que o nosso debate ele está tendo hoje. Gente, então, pelo avançar da hora, a gente vai ter que terminar, tá bom? Foi uma apresentação de plano, como vocês sabem, o Pedro falou no início, o plano é muito longo, então, a nossa aula debate de hoje, ela foi mais uma aula, mas até que teve o debatezinho, né? Eu fui intervindo de vez em quando. E a gente teve aqui umas perguntas no final. De toda forma, esse é um tema fundamental para os objetivos do desenvolvimento sustentável. São vários objetivos do desenvolvimento sustentável que se relacionam com a gestão de resíduos. Então, a gente vai voltar a falar sobre isso em outras aulas de debates, ok? Mas essa aula aqui, ela serviu para dar um panorama geral, para vocês entenderem como é que é a situação dos resíduos aqui na região metropolitana de São Luís, saberem quais são os melhores cenários que já foram previstos no plano, aqueles 3 cenários que o Pedro apontou, tá bom? Cenários de soluções, e é isso. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, tá? A gente teve aqui participantes que vieram pela primeira vez, eu queria destacar a presença do Pedro Aurélio, que está aqui conosco. O Pedro Aurélio, ele foi justamente a pessoa, o responsável da AGEM, o engenheiro sanitário da AGEM, que acompanhou, que foi o responsável pela parte do setor público, né, pela parte de fiscalizar a contratação, de fiscalizar todo o trabalho. Então, eu queria agradecer aqui a presença do Pedro Aurélio, que está aqui conosco também, uma das maiores referências aqui no nosso estado, na área de engenharia sanitária. Bom, pessoal, muito bom, obrigada a todo mundo, tá bom? Fiquem lá no grupo, porque a gente vai estar sempre fazendo debates sobre esse tema e outros correlatos, tá? Pedro, meu querido, muito, muito, muito obrigada pela sua presença, tá? Tu quer deixar um recado final aí para todo mundo? Queria agradecer você pelo convite, agradecer aos participantes, né? É sempre bom a gente debater e entrar em contato. Agradecer ao Pedro, né? O Pedro é um profissional realmente que eu admiro muito, tive um contato muito bom com ele, respeito muito, né? Acho que a opinião dele é sempre muito abalizada. E dizer que eu estou à disposição, Isabela, tanto da Virtu, né? Nós já fizemos uns trabalhos em parceria aqui em Brasília, e de você, né, nos seus vários projetos aí, que você é multifunção, né? Então, conte comigo aí para qualquer coisa, tá? Muito obrigada, querido. Pessoal, então, um beijo bem grande para todo mundo e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Como é que eu fecho?